Fala galera, boa noite. Mais uma vez estamos de volta aqui. Quem estiver acompanhando a gente, eu agradeço de coração. E hoje, mais uma vez, estamos aqui com o Cado Gomes, que é um cara que eu sou fã, vou falar desse jeito, né? Principalmente depois do que a viagem que ele me proporcionou, né? Então, bem-vindo aí, Cado, mais uma vez. Obrigado, Ronan. Boa noite. Boa noite a todos aí que estão nos acompanhando. Vamos lá, bater mais um papo aí sobre mototurismo. Sobre a fantasia do motorista. Fantasia, né? Do motorista. E fantástico, né? Eu até estava conversando aqui com o Cado, que essas imagens que vocês estão vendo na televisão aí, é da viagem do meu grupo aí, que nós fomos pela mentoria do Cado. E é difícil pegar as imagens de novo da minha viagem e não querer voltar, entendeu? Então, toda vez que eu faço isso aí, a minha esposa briga comigo, porque eu quero voltar e ela quer que eu leve ela para Disney, entendeu? Então, difícil aí. Mais uma vez, agradecer você pela mentoria lá. E conta aí, você teve um pouco agora aí, Cado, lá se eu não me engano, no Atacama, não é isso? Foi, esse ano já tivemos três tours. Uhum. Foi em março estivemos no Ushuaia, e depois na sequência Lagos Andinos, entre março e começo de abril, e depois também na sequência, um coladinho com o outro, Atacama. Foi a última viagem aí do primeiro semestre, foi essa do Atacama em abril. Então foi Ushuaia, Lagos Andinos. Ushuaia, Lagos Andinos e deserto do Atacama. Lagos Andinos ali é parte da Patagônia também, já é ou não? Parte da Patagônia. Assim, o que eu sempre comento com o pessoal, né? A Patagônia é uma região extremamente grande, né? Pega Argentina e Chile. E na Patagônia a gente tem 3 grandes blocos turísticos, que é onde está concentrado 99% de todas as belezas. Sul da Patagônia, aí a gente está falando de Ushuaia, Glacial Perito Moreno, em El Calafate, Monte Fitzroy, Porto Natales, sul da Patagônia, é uma região muito turística. Aí pega Chile e Argentina. Lagos Andinos, Bariloche, El Bolsón, Vila Langostura, São Martín de Los Andes, do lado chileno, Pucón, Porto Varas. Então é uma região também lindíssima. E Carretera Austral, que aí é só Patagônia chilena, que para mim é a parte mais linda da Patagônia chilena. Tirando essas 3 regiões, não sobra muito turismo. Uma coisa ou outra, a Península Valdez lá em Porto Madryn, do lado do Atlântico, bem isolado, alguma coisinha ou outra, mas essas são as grandes regiões turísticas e bem afastado uma da outra. E foi tranquilo as 3 aí, dessas 3 viagens suas aí? Foi tranquila. Parece que teve um caso que faltou gasolina lá essa vez, não foi? Foi do ano passado. Foi o ano passado? Foi o tour de outubro. A gente estava lá em plena época de eleição. Ah, foi quando eu voltei. Isso e mesmo. Uma semana antes das eleições, teve um movimento lá e acho que as distribuidoras entraram em greve, paralisaram. E aí virou um pandemônio a questão de combustível. A gente estava num grupo grande, 14 motos, e foi difícil, mas deu certo. Conseguimos cumprir, deu para adequar e aí quando achava um posto, aí pegava, enchia os tanques, enchia os galões que estavam no carro de apoio. E levava para ver onde ia parar de novo. Para ver até onde a gente esticava depois. Mas deu tudo certo, deu tudo certo. E como é que ficou a questão lá desse dólar blue, da cotação blue aí? Pois pessoal, olha... Acabou a mamata, Ronan. Quem aproveitou, aproveitou. Quem pegou essa onda, que até o final do ano passado a gente se sentia rico. Eu falava muito, né? Vai comer como rei na Argentina e como mendigo no Chile, né? Pois é. Então agora, para todos que estão nos acompanhando entenderem a relação de como que estão as coisas agora em termos de preço na Argentina, tirando o combustível, que na Argentina ainda é mais barato do que no Chile, mas mais que dobrou já o preço em relação ao ano passado, o restante, alimentação e hospedagem, a Argentina está igual ao Chile. Então aí já dá para ter uma ideia da mudança que teve. Então até o final do ano passado, a última viagem que eu fiz foi em novembro, Lagos Andinos. Gasolina estava em torno de R$ 2,40 fazendo o câmbio, R$ 2,40, muito barato. E agora, em abril, a gente já estávamos pagando R$ 5,30. Né? O que aconteceu na Argentina? O governo novo tirou, por exemplo, os subsídios que tinha no combustível,
que isso estava afundando o país, porque a Argentina não é um grande produtor de petróleo como a Venezuela, então não fazia sentido ter esse preço. Então, a 5,30, pelo que eu andei lendo, mais ou menos, está dentro do padrão de um preço. No Chile está em torno de quase R$ 8,00, R$ 7,50, R$ 8,00. E aí o que aconteceu? Também o governo anterior, eles estavam forçando um câmbio do peso argentino, para parecer que o peso argentino era uma moeda forte. Mas não adianta, isso aí o mercado financeiro não engole isso. Então, por isso que surgiu o tal do dólar blue. E aí, o que a gente fazia? Quando a gente trocava o nosso dinheiro na Western Union ou alguma casa de câmbio, então eu lembro, final do ano passado, no câmbio oficial, R$1 valia 90 pesos, mais ou menos. A gente ia na Western Union, conseguia pegar a 180, 190. Então era uma maravilha. O governo novo fez o quê? Tirou essa máscara que existia, fez uma desvalorização no peso argentino, tanto que daí, na cotação agora atual, o peso argentino ficou quase igual ao que está na Western Union. R$1 vale 180 pesos. Na Western Union deve estar 200, 200 e pouco, nem sei, faz algum tempo que eu não vejo, mas essa diferença, que era mais que o dobro, diminuiu. E por conta da desvalorização, o que o pessoal fez? Subiram os preços. Então, vamos dar uma referência aqui de uma coisa bem característica da Argentina. Um belo e bom prato de bife de chouriço, que no ano passado, final do ano, pagava lá em torno de $10 mil. 10 mil dólares, não, 10 mil pesos. Perdão, 10 mil dólares não, 10 mil pesos. E que, ficava muito barato, porque a gente trocava R$1 a 180. R$40, eu acho, era R$40. 40, coisa assim. E foi para 19 mil pesos, quase que dobrou. Quase que dobrou. Sendo que a relação agora também do câmbio ficou diferente. A gente não faz mais agora antes cada R$1 fazia valer o dobro, né? Fazia valer do que era a cotação. Então isso impactou muito. Então subiu muito hospedagem. Até o ano passado, por R$300, R$350, eu pegava hotéis maravilhosos para ficar com meus grupos. Agora, uns hotéis mais bacana, R$600, R$650. Então, mudou bastante a realidade de preço lá. Então, quem não viajou ainda para o Atacama, para o Ushuaia, Lagos Andinos, vai doer mais no bolso agora. Isso aí, nós pegamos uma época muito boa para viajar lá. Pegamos. Não vou mentir para você, não. Nós demos sorte, nós fomos em setembro, não tivemos nada de gasolina, nada, e comemos bem. Eu achei o Chile muito caro. O Chile é realmente muito caro para comer, principalmente no Atacama ali. Agora, quando você vai para o sul do Chile, já começa a melhorar bastante, né? O São Pedro de Atacama é a segunda cidade mais turística. E lá, até pela localização, tudo é mais difícil, né? Eu fico até pensando às vezes, não que justifica ser tão caro, mas chegar um pé de alface fresquinho lá é uma coisa complexa. Porque com certeza o lugar que aquele alface ali foi plantado foi muito distante dali. Então, já é uma cidade cara, porque é muito turística, recebe muito europeu, muito americano, isso já faz as coisas se tornarem mais caras. Já é em dólar e euro, né? Já não é em real, o cara né? já pensa dessa forma. E ainda essa dificuldade toda de logística, então realmente São Pedro do Atacama é muito caro. Você saiu, por exemplo, você já vai para outras cidades, né? Até Antofagasta mesmo, que é uma cidade grande, você já tem uns preços bem mais interessantes, né? Mas agora Argentina e Chile estão iguais. Bem diferente, né? Cada um, hoje nós vamos falar ali sobre o que você pode falar com a gente para melhorar a nossa viagem, né? Então, o que acontece? É muito bacana a gente falar de Atacama, Ushuaia, mas eu acho que nós conseguimos explorar um pouquinho do seu. O que a gente pode, por exemplo, levar para uma viagem? O que você recomenda? Por exemplo, porque eu viajei com 3 cuecas, 24 dias, 3 cuecas. Mas teve um amigo meu que levou 24 cuecas. Falei, não vai voltar com as cuecas, não vai largar lá? Então, por exemplo, mala, por exemplo, essas coisas, acho que são dicas importantes para quem vai fazer uma viagem de longa distância. 2 dicas que eu sempre compartilho com o pessoal e, lógico, vai funcionar, né? Cada um vai adequar um pouco isso, mas funciona muito bem, porque eu já pratico isso e testo isso há 10 anos e funciona muito bem. Recomendo para todo mundo, recomendo para as pessoas que viajam comigo. Então, sobre bagagem. Tá?
Sobre bagagem, o que eu sempre falo para o pessoal é o seguinte: não importa para onde você vai viajar, quantos dias você vai ficar na estrada, calcule bagagem para uma semana. Para uma semana de viagem. Ah, a minha viagem vai ter 4 dias? Lava roupa para 4 dias. É uma semana? Roupa para uma semana. Vou viajar 15 dias? Roupa para uma semana. 30 dias? Roupa para uma semana. Tá? Eu já cheguei a fazer viagem, eu já cheguei a ficar 63 dias na estrada. Roupa para uma semana. E por que isso, roupa para uma semana? Eu fui adequando, eu fui testando. Levava para 10 dias, 15 dias, sobravam muitas coisas. Aí eu fui diminuindo, aí teve uma viagem que eu fui muito enxuto demais, tinha que lavar a roupa todo dia e fui ajustando. Então, uma semana deu um ciclo bem legal, porque não tem como. Você vai lavando roupa pelo caminho, você vai se virando. Tá? E a bagagem para uma semana, o que não significa levar 7 cuecas, 7 par de meia, 7 camisetas, 7 calças. Não é isso. O que você usa numa semana? Então, no meu caso, eu levo uma calça jeans, 3, 4 camisetas, a maioria levo de dry fit, não levo de algodão, porque seca rápido para você lavar no dia a dia. Tem menos odor também? Menos odor, é melhor para pilotar, ela lida melhor com a absorção de suor. E por que roupa para uma semana? Porque dá para ir fazendo esse ciclo e outra. Quando a gente está numa viagem longa, a cada 3, 4, 5 dias no máximo, você vai ficar mais de uma noite num lugar, porque faz parte do turismo. Então você vai ter oportunidade de lavar suas roupas, às vezes até, mas eu não gosto de lavar roupa. Vai ter uma lavanderia, vai ter alguma coisa. Então por que 7 dias? Porque dá um volume pequeno, né? Lógico, a gente tem que saber também fazer as escolhas das roupas, né? Então, vou para um lugar frio, eu não vou levar uma jaqueta volumosa. Eu levo aquelas jaquetas que a gente dobra ela, tipo... corta-vento, essas coisas? Isso, corta-vento. Tem umas que tem tipo aquela lã de vidro, que nem tem umas marcas até que são caras, da Columbia, não precisa ser essa. Mas tipo essas jaquetas, North Face. North Face, você fala. Não precisa ser dessa marca, são maravilhosas, mas são caras. Mas semelhante a esse tipo de material. E você dobra, aperta ela, super leve, né? Então isso cabe muito bem, você acomoda muito bem na moto. Porque assim, a questão toda da bagagem é peso e volume. O volume, você está limitado ao espaço do baú. Mas o grande problema é peso. Porque se você vai fazer uma viagem longa com a moto muito pesada, isso é horrível. Isso afeta a ciclística da moto, isso afeta a pilotagem, é complicado de você manobrar a moto, de parar, e não há necessidade de levar tantas coisas, você não usa tudo isso. Então eu sempre recomendo isso, leve roupas para 7 dias, seja bem econômico e faça boas escolhas, né? Escolha roupas leves, né? A roupa de pilotagem na moto vira roupa para o dia a dia, vai sair um dia à noite, está frio, jaqueta da moto com a forração interna, a segunda pele que você está usando na pilotagem, a bota que você usa também da moto. Já vai com você, não vai estar na mala, né? As pessoas às vezes ficam assim, poxa, mas eu não gosto de fazer isso. Mas quando a gente vai para esses destinos, é o que a gente mais vê, ainda mais esses lugares que vão muitos motociclistas, o que você mais vê à noite, você vai num restaurante, é o cara lá com a jaqueta da moto, a bota da moto. Então essa é uma dica, tá? Porque bagagem sempre gera muita dúvida. Então, não importa quantos dias. Eu não foi de forma seguida, mas em 2022, depois da pandemia, eu cheguei a fazer 3 viagens seguidas para Atacama, porque estava com muita demanda. Aí eu levei um grupo, voltei para Foz do Iguaçu, fiquei 4 dias no hotel, fiz revisão da moto, mandei lavar todas as roupas, chegou outro grupo, saí de novo, voltei, mas 4 dias saí de novo. Então, no total, eu fiquei quase 3 meses fora de casa. Bagagem de uma semana. Então, assim, não só não é que eu faço isso dar certo. Muitas pessoas fazem e dá certo. Então, fica a dica. Puxa, eu não estou confortável com roupa de uma semana, leva um pouquinho a mais, mas não saia muito disso. Tá? Porque senão vai carregar coisas a mais, vai fazer volume, vai fazer peso e é desnecessário. Então, sobre bagagem, eu acho que essa aí é uma boa dica. E outra coisa também que eu sempre comento é o seguinte, Ana, eu vejo às vezes as pessoas mandam muito para mim ali pelo WhatsApp ou até no direct do Instagram, Cadão, eu quero fazer uma viagem para Atacama, eu tenho 8 dias. Falo,
Não dá, meu amigo. Você não vai curtir nada. Você vai fazer um Iron Butt até São Pedro de Atacama e vai voltar. É o tal do bate e volta, né? Bate e volta. E aí o grande problema que eu sempre falo para as pessoas, né, é que essa questão do bate e volta tem muitos aspectos envolvidos. Primeiro de todos, segurança. Porque o cara tem um prazo muito apertado, ele vai fazer o quê? Vai tentar descontar na velocidade, vai querer rodar 900 mil quilômetros por dia, tem dia que não dá, né? Então ele vai tornar a viagem extremamente insegura. E não vai aproveitar, não vai curtir a viagem, não vai conseguir fazer nada. Então aí o pessoal fala, mas quantos dias que é o ideal? Como é que eu faço? Como é que eu não faço? Então assim como você, também vim do mundo de TI, né? Sempre gostei muito de números, sempre gostei muito de estatística, de métricas. E desde que eu comecei, Ronaldo, a fazer aí as minhas viagens de moto, e depois quando eu comecei profissionalmente em 2014, todas as minhas viagens, eu sempre registro a quilometragem que eu estou rodando e, em média, quantos quilômetros isso dá por dia. Tá? E fui apurando isso. Então, o que eu vou compartilhar aqui, né, com o pessoal que está acompanhando, não é uma métrica exata, mas dá um balizamento muito bom, porque isso está apurado já há 10 anos e muitas pessoas me dão um retorno. Pô, Cadão, não é que funcionou legal mesmo? Que é o seguinte, pessoal, não é nenhum número cabalístico mágico, não. Falar, não é um número mágico, não. Então, não importa o destino que você vai, tá? Vou viajar para o Ushuaia. Então, tá bom. Desenha lá seu roteiro e vê quantos quilômetros vai dar. Então, vamos imaginar que, poxa, vai dar 12 mil quilômetros, que é mais ou menos em torno disso, né? 12 mil quilômetros. Eu tenho X dias para fazer a viagem. Aí você vai pegar esses 12 mil quilômetros, quilometragem total, e dividir pela quantidade de dias que você tem, tá? Se essa conta se der próximo a 350 quilômetros como média diária, vai ter dia que vai rodar 600, 700, mas como média, a sua viagem está bem dimensionada. Então significa que você vai poder fazer uma viagem tranquila, não vai precisar andar a 180 por hora, 170, não vai ter que pilotar à noite, ficar 15 horas em cima da moto, vai ter tempo suficiente de conhecer as coisas, de parar, tá? Então, por exemplo, se for fazer nessa média 350 quilômetros, 12 mil, então eu precisaria aí de uns 33, 34 dias, tá? Que de fato é um tempo muito adequado para fazer uma viagem para o Ushuaia. Tá? Se der em torno de 400 quilômetros, então, quando eu falo 350, deu 340, 350, 360, está próximo a 350, está bem adequado, está bem legal. É uma média, né? Você vai fazer uma viagem bacana, está bem balanceado, porque o que a gente está conversando aqui é mototurismo, né? Então, mototurismo envolve o quê? Segurança, você fazer uma viagem divertida, uma viagem prazerosa e você curtir a viagem. Se a média der em torno de 400 quilômetros, então pegando esse nosso exemplo, 12 mil para o Ushuaia, então seria 30 dias. 30 dias. Está de bom tamanho. Dá para fazer uma viagem legal, mas já está ali meio que não dá para marcar muita touca, não. Está bem ali no fio da navalha. Agora, se der em torno de 450 dias, você está com a viagem bem apertada. Dá para fazer? Dá para fazer, mas assim, se der qualquer imprevisto, deu um problema na moto, vou perder aqui meio-dia, um dia, dançou, vai furar toda a programação. E se der mais que isso, para e reveja, tá? Então, essas métricas, Ronaldo, têm sido muito assertivas, tá? Então, eu uso isso há 10 anos e venho mapeando isso há 10 anos e viagens que... Você pega o valor total da quilometragem total e divide não só pelos dias que você vai rodar. Pelos dias que eu vou... Todos os dias da viagem. Todos os dias você vai ficar. Não importa os dias que eu vou ficar parado, não importa. E é engraçado porque, assim, às vezes eu faço viagens que eu chamo de viagens exploratórias, né? Então, às vezes eu falo, eu vou para tal lugar na Argentina que eu mapeei aqui, sei lá, acho que essa região é bacana, vou lá para conhecer, tá? E saio. Tá? E aí, todas as minhas viagens, às vezes eu falo, nossa, essa viagem minha, ela foi meio apertadona, foi corrida, foi cansativa. A hora que eu vou lá e puxo a estatística, batata, deu 440, 450, 460 na média. A viagem foi perfeita, foi tranquila, deu para curtir, deu para conhecer tudo.
A hora que eu puxo a minha métrica lá, deu 330 em média, 340, 360. Então, essa métrica, volto a dizer, né? Apesar de não ser um número mágico, mas dá uma referência muito boa para acender um alerta aí para a pessoa antes de partir para a estrada, né? E eu compartilho isso nas mentorias que eu faço, sim, nas consultorias, já compartilhei isso com milhares de pessoas e as pessoas me dão um retorno. Então, de cara, né, lógico, teriam aqui várias outras dicas, mas bagagem, que sempre é uma coisa muito importante, né, e é horrível a pessoa viajar com moto pesada, dependendo da distribuição da bagagem na moto e do peso, vai afetar a ciclística, afetou a ciclística, mexe com segurança. Então, façam isso, pessoal. Vai melhorar muito a qualidade da viagem. Bagagem para uma semana e faça esse cálculo para ver como é que está essa média, tá? Bateu ali perto dos 450 ou mais, acenda a luz aí amarela ou, na verdade, até vermelha. A minha deu 425 por dia. A minha média da viagem aqui, você está falando aí, eu não lembro, eu fiz a mentoria, mas não lembro se eu calculei desse jeito. Com 425. Então, deu para fazer o que você estava programado, mas foi tudo ali bem certinho, bem né? batidinho. Bem justinho. Tem que bater, você não pode ter um pneu furado. Se furar um pneu... Teve dia que nós chegamos muito cedo no final, teve dia que nós chegamos mais tarde, entendeu? Só que aí fica, eu acho que, olhando desse jeito aí, esses 100 km de diferença por dia, eu acho que deixa a viagem muito cansativa. Uhum. Porque tem uns stories meus lá que você viu que eu estava cansado. Porque você vai para Atacama e você tem aqueles 3, 4 dias para você fazer os passeios. E o passeio, assim, uma loucura. Você sai de manhã, inclusive você podia falar isso aí, os melhores passeios aí eu peguei com você lá. Vou Até falar. a Lili, que me ajudou bastante lá, a menina do hotel, ela fez todas as reservas pra gente lá e colocou a gente certinho. Então foi muito bacana, reservou todos os hotéis, até tem um pessoal que já faz para você, que acho que é a Atacama Experience, né? Atacama Connection. O Connection. Entendeu? Então, se você puder falar os melhores passeios aí, porque tem passeio que parece que não vale a pena. Tem passeio que não é tão legal, né? Tem vários. Vou até comentar isso. E também aproveitando o gancho aí, o que eu falaria também, e de forma geral assim, Ronan, que é o seguinte: tem muitas pessoas que são muito resistentes à questão do planejamento, planejar a viagem. Então eu escuto as pessoas falar, mas isso engessa a viagem, não sei o que lá. E assim, né, eu bato muito nessa tecla e eu sempre defendi o seguinte: o planejamento, ele não engessa a viagem. Porque eu posso ter feito todo um planejamento, se durante a viagem, por qualquer motivo que seja, se eu resolver mudar alguma coisa, não é aquela planilha que vai dizer que eu não posso. Eu vou ter a liberdade de mudar. Mas, por outro lado, é muito complicado você partir para uma viagem de longa distância na louca. Então, o porquê do planejamento é importante? Primeiro, de cara, questão da segurança. Você saber realmente regiões... vou rodar 600 km por dia. Tem regiões que você não consegue fazer 600 km por dia de jeito nenhum. Aí vai pilotar à noite. Pilotar à noite na região da Cordilheira dos Andes é um risco absurdo. Seja por queda de temperatura, por animais na pista, por buraco, por pedra. Então, o planejamento ele vai te trazer de cara mais segurança na viagem. Vai te trazer economia. E outra, é só no momento que você está planejando que você vai fazer a lição de casa e você vai realmente aproveitar melhor a viagem, né? Eu já fiz viagens sem planejar e passei batido por lugares belíssimos, mas eu não sabia que existia, porque eu não fiz uma lição de casa. Isso aí é bem legal, né? Que se você vê, a maioria das pessoas, elas vão direto pelo Chaco, né? E se você vira à esquerda ali, você passa para o Santiago del Estero. E acaba que você sai lá em Tafí del Valle, né? Tafí del Valle, quer dizer, você vai pelo Chaco, você já vai sair lá na altura de Salta. Se você vai ali por baixo, vai aumentar 300 quilômetros, que numa viagem de 7, 8 mil quilômetros não é nada. Você vai passar por Termas de Rio Rondo, vai poder conhecer lá o autódromo e o museu, que é bem legal. Vai conhecer a RP-307, que é maravilhosa, passar por Tafí del Valle, conhecer Cafajate, que é o segundo maior polo de produção de vinhos da Argentina. É uma cidade maravilhosa, né? Uma cidade fantástica, charmosa, pequenininha, simpática. Vai pilotar pela RN68. Então, é outra aventura.
E o que acontece? Na questão de segurança, né, Ronan? Que nem as pessoas falam assim, moto é perigoso, moto é perigoso. Na verdade, quem é perigoso é o motociclista, né? Há muitos anos atrás, eu não salvei isso, mas há muitos anos atrás eu vi alguma publicação falando de uma estatística, e era de um órgão aí grande, que eu não lembro qual que era, foi muito tempo atrás, dizendo que 92% dos acidentes de moto eram por negligência do piloto. Ou porque a moto estava em mau estado de conservação, faltou freio, pneu careca, a moto estava ruim, ou imprudência do piloto. E o restante, 8%, sei lá, uma fatalidade de fato, né? Então, o que acontece? A moto ela é perigosa, mas ela se torna muito mais perigosa se a gente não saber realmente pilotar ela da forma correta. A pessoa sai sem planejamento nenhum, aí a viagem começa a furar, o tempo vai acabando, aí o cara começa a querer descontar na velocidade, quer andar a 180 por hora, quer fazer loucura. 1.000 km por dia, 1.200. 1.000 km por dia, bate o cansaço, bate o estresse, bate o sono. Então é que nem eu brinco, né? Guardadas as devidas proporções. Por mais que um avião é uma máquina cheia de tecnologia, um cara para se tornar um piloto de um Boeing, o cara tem que ter muitas horas de voo, mas vê se alguém levanta voo sem ter todo um plano detalhado, sem revisar aquilo várias vezes, tem piloto e copiloto. Então, por que o avião é um meio de transporte seguro? Porque ele é cercado de plano A, plano B, plano C, contingência, plano de voo, tudo detalhado. Porque se fosse, não, eu sou um piloto experiente, eu subo o avião aqui, deixa comigo. Teria muito mais acidente aéreo, né? Eu uso também o Amir Klink, né, que é um cara aí que viaja o mundo inteiro, uma referência de navegação. Ele não sai para uma viagem para qualquer lugar que ele faça, eu já li alguns livros dele, sem ter todo o planejamento detalhado, ainda que seja para ir num destino que ele já conhece. Porque ele já conhece o destino, mas naquela época, como é que vai estar os ventos, como é que vai estar as marés, né? Então, numa moto, não é diferente. Pessoal, não, estilo Easy Rider. Mesmo planejando uma viagem, é Easy Rider. Você planejou essa viagem. Foi ou não foi Easy Rider fazer tudo isso? Foi um ano de planejamento. Um ano. Do mesmo jeito. Né? Então, eu acho que as pessoas têm que tirar um pouco esse paradigma da cabeça. Porque as pessoas falam, não, quando eu viajo aqui pelo Brasil, eu só subo na moto e vou. É diferente. É muito diferente. Né? Eu estou acostumado, já fiz viagem longa, e uma viagem para Atacama eu também vou rodar 600 por dia. Ok, uma coisa é você rodar 2, 3 dias 600 quilômetros, outra coisa é você rodar 10 dias, outra coisa é você rodar 20 dias. Então, é diferente. Lógico, toda experiência anterior é muito válida, mas são situações diferentes. E aí, às vezes eu vejo as pessoas falando assim, não, mas eu estou planejando a minha viagem. Aí você vai ver, na verdade, o cara está só definindo um roteiro. Aí eu vou pegar essa rodovia, essa rodovia, essa rodovia. Só o roteiro. Então, aí eu sempre falo para as pessoas o seguinte, um ótimo roteiro não garante uma ótima viagem. Não garante. Ter um ótimo roteiro, fundamental, é importante, mas não pode ser só isso. De repente o cara define um roteiro maravilhoso, mas se ele não fez a lição de casa completa, que cidades que ele vai pernoitar? Não, eu vou indo, e quando der vontade, eu paro. Vai fazer isso na Patagônia ou em algumas regiões. Tem regiões que se você passar aquela cidadezinha, a próxima que vai ter alguma infraestrutura é 200, 300 quilômetros depois. Você já rodou 600 quilômetros, tem que rodar mais 300 quilômetros. Você fala, eu vou mais um pouquinho, mas mais um pouquinho até onde? Você sabe, né? Aí vai pilotar à noite. Então, aí as coisas vão se complicando, né? Então, sem você definir o cara, pane seca, pane seca, pane seca. Porque o cara também não fez a mínima lição de casa de ver o seguinte, essas estradas que eu vou, como é que é a questão? Mas como é que eu faço para ver os postos de combustíveis? O Google tem tudo lá. Se você pega aquela... Na sua mentoria também tem um link mágico lá. Tem um link que ajuda muito. E aí você abre lá e vai dando uma olhada na questão dos postos. Então, o que eu comento? Você tem um ótimo roteiro, mas se você não definir bem quantos quilômetros você vai fazer por dia, para você não pilotar à noite, as paradas para abastecimento, né? As paradas turísticas para aproveitar, porque de repente o cara faz um roteiro maravilhoso, mas
faz uma coisa de doido, passa reto por tudo, passa batido por tudo, não tem tempo de parar num mirante, num lugar para bater foto, não aproveitou nada. O roteiro era maravilhoso, mas o cara não aproveitou nada daquilo. Então, por isso que eu sempre uso muito essa frase, né? Um ótimo roteiro não garante uma ótima viagem, tá? Porque tem uma série de outros detalhes que você tem que cuidar para daí sim a viagem ser maravilhosa. Porque aquela velha história, né, Ronan? A gente tem esse sonho de fazer isso. Mas qual que é a realização do sonho? Não é chegar lá. É você voltar para casa bem. Sim, aí sim você concluiu o sonho. Então aí engloba tudo isso. Eu fui até o Atacama. Mas e aí, como é que foi a sua experiência? Pô, passei perrengue, tive problema de falta de gasolina, pilotei à noite, peguei menos 8 graus lá atravessando o Passo Rama, atropelei uma lhama no caminho, quase me quebrei todo. Tive dificuldade com hospedagem, não consegui hotel, fiquei sem dinheiro. Às vezes tem pessoas que, eu fico sabendo de casos que me chegam, né? E o cara que chegou na aduana lá do Chile, na Argentina tudo é mais fácil. E chegou lá, teve que voltar para trás, porque a moto estava no nome da empresa e a empresa era dele. Ele levou lá o contrato social, mas não vale. Não vale nada. Você tem que ter uma autorização apostilada. E o cara não sabia. E como é que você vai saber disso tudo? Se você para fazer a sua lição de casa. Né? O que eu preciso para fazer essa viagem? Então eu vejo que muitas pessoas não se preocupam com planejamento, ou então define o roteiro e acha que só definir o caminho é o planejamento. Né? Aliás, até, não sei se eu vou antecipando aqui as coisas, acho que talvez você vai comentar depois. Pode ficar à vontade. Esse vai ser o tema da nossa palestra, amanhã no Carcamanos Pub. Vou falar exatamente sobre isso. Bem lembrado. Tá? Bem lembrado. Eu vou dar uma dica fantástica de roteiro para a galera, mas também eu vou falar tudo que precisa, além do roteiro, para que a viagem seja concretizada, perfeita, né? Concretizada e perfeita. Né? Com certeza, galera, aproveitando aí, já que o Cado falou, amanhã a gente tem um workshop com o Cado Gomes, aqui no Carcamano Pub. Então, já botei o link aí no chat, quem quiser aí, a inscrição é gratuita. É um workshop presencial, que algumas pessoas não acreditaram que era o presencial. Então, realmente, o Cado Gomes vai estar lá. Então, e eu também consegui chopp duplo, né? Mas só depois que acabar a palestra. Eu já vou falar, ó, não dá nada de bebida alcoólica para esse povo, não. Vamos dar só água, que a gente fica desse jeito. Então, todo mundo é bem-vindo aí. Vamos lá aprender um pouquinho, escutar um pouco, porque tem muitos detalhes, eu falei isso hoje, que ali, às vezes, que a gente fica sabendo e ajuda bastante. O do postulamento de AIA é um detalhe que é super importante, que as pessoas acham que não é. Da minha empresa, estou com contrato social, sou eu. Entendeu? E tem gente que leva carteira de habilitação para entrar no Chile. E a carteira de habilitação ela não vale como documento no Chile. Ela vale somente para você entrar. O cara advogado leva a carteirinha da OAB. Não entra. Então, ou leva o RG com mais de 10 anos de emissão. Mais de 10 anos de emissão também não entra. E o Chile ele é bem rígido com isso. Rígido. Muito rígido. O Chile não pode dar bobeira não, senão complica. Deixa eu aproveitar aqui. Quem quiser fazer pergunta aí, galera, manda para cá. Tá? Vou pegar algumas perguntas aqui já. Nós temos bastantes aqui. Vamos começar lá. O Motolabs, meu amigo ali, ó. Daqui a pouquinho eu vou falar dos passeios lá do Atacama, hein? Vou deixar de esquecer não, porque os passeios, assim, são fantásticos. Hoje eu vi de novo as filmagens e... é complicado, gente. Peraí, eu já perdi até a visão aqui. O Motolab perguntou quais ferramentas levar, que você recomenda. Então, eu acho que dá uma pincelada nisso aí, porque... ferramenta é complicado, né? Porque você imagina, chegar lá para trocar uma roda de uma moto, de uma Harley, ele não vai ter a peça certa, né? A ferramenta certa. O que eu falo sempre, pessoal, em questão da ferramenta, tá? Eu sempre recomendo, leve o mínimo necessário para você poder remendar um furo de pneu. Então, leve ali um compressor, né? Um compressor, tem uns que são portáteis, bem legalzinho. Um joguinho ali de macarrão, essas coisas. Quando a moto é pneu com câmera, é um pouquinho mais complicado. De repente até pode levar uma câmera sobressalente, que não faz tanto volume. Mas daí o que vai acontecendo? De repente a pessoa leva uma câmera sobressalente. Eu não sei quem já tentou fazer. Eu tentei uma vez num curso que eu fiz de mecânica básica com o Alexandre Pio.
E é extremamente difícil você desmontar um pneu, soltar ele da roda e pôr de novo. E cansado ainda, já tem rodado já. Não, é muito complicado. E outra, você tem que ter noções de mecânica. Sim. Então eu vou pegar aquele da minha moto. Para eu soltar a roda traseira, a sacarela, eu tenho que desencaixar, tenho que soltar a pinça de freio. Não é uma coisa simples. Então a pessoa fala, eu vou levar uma câmera. Tá bom, você sabe trocar se precisar no caminho? Vou levar ferramenta para isso, vou levar ferramenta para aquilo, coisa e tal. Vou levar aquelas chaves de roda, vou levar espátula. Você sabe trocar o pneu? Não, mas aí se eu arrumar um borracheiro e ele não tiver a ferramenta, pelo menos eu tenho. Mas peraí, você vai arrumar um borracheiro que não tem a ferramenta, significa que ele não troca pneu de moto. Você vai deixar ele desmontar toda a sua moto para trocar? Para depois resolver, né? E aí o que acontece? Aí as pessoas às vezes entram nesse ciclo, né, de preocupação, e isso não tem fim, porque não é só ferramenta. Eu vou levar ferramenta para isso. Tá bom, e se quebrar uma peça da moto? Você vai ter a peça sobressalente? Que peças que você vai levar? Então a pessoa vai entrando, eu brinco, chega a ser quase que uma paranoia, né? E você acaba levando um peso absurdo. E outra, o que vai quebrar na moto? Você vai ser capaz de arrumar. Você vai ser capaz? Aí o cara fala, não, mas uma vez eu escutei um cara falou assim, não, mas se eu tiver tudo, aí se pelo menos alguém parar e conhecer me ajuda. Eu falo, cara, você está contando com muita sorte, né? Vai quebrar a sua moto. É mais fácil ela não quebrar. Então, vai quebrar a sua moto, você vai ter a peça certa, a ferramenta certa e vai parar um cara que sabe mexer. Meu Deus do céu. É engraçado você falar isso, porque eu tive uma conversa com o Bruno Serra, né? O Bruno Serra é um mecânico aqui de Harley, de Belo Horizonte. Bem conceituado aí, filho do Capitão Serra. E ele abriu meus olhos, porque, pra você ter uma ideia, nessa viagem eu queria levar o retificador da Harley. Olha o nível que chegou a loucura, né? Aí ele falou comigo, tá, mas e aí, você vai levar outra peça que você quebrar? Porque você está levando o retificador. E se ela quebrar outra peça? Como é que você vai fazer? Então você vai ter que levar todas as peças. Aí eu falei, não, você tem que levar uma ferramenta básica para um aperto ali, um remendo e ir embora. Exatamente. Então, até para concluir, né, a pergunta aí do nosso amigo. O mínimo necessário para você poder fazer pelo menos um remendo ali de um furo, uma coisa mais básica, isso é importante, que não vai fazer tanto volume. Chaves de aperto, né, para a sua moto. Básicas, de repente, soltou uma coisinha, apertar alguma coisa, chave. Duas coisas que eu sempre falo, isso não pode faltar na bagagem, porque isso aí salva a vida. Silver tape, a famosa silver tape, e a gente chama em São Paulo de enforca-gato. Enforca-gato, né? Hellerman. Aquilo quebra um galho absurdo. Às vezes quebra uma coisa, solta uma coisa para você encaixar. E é isso, o básico necessário. E é lógico, para partir para uma viagem longa, uma revisão completa na moto. Meu pneu está meia vida. Troca. Pessoal, não se consegue achar pneu para moto grande na Argentina e no Chile. É muito difícil. E não acha que é mais barato que aqui, porque não é. Não, na Argentina custa quase o dobro do preço. E às vezes você até acha o pneu e achar mão de obra que troque o pneu é tão complicado ou mais talvez do que achar o pneu. Então faça uma revisão super completa, mas completa mesmo, não é só trocar pneu e pastilha e óleo. Pneu, pastilha, óleo. Pede para verificar como é que estão as bengalas, se não está com vazamento de óleo. Retentor. Olha rolamento de roda. Manda olhar a parte elétrica da moto. Né? Você leva no eletricista, ele vai testar, vai ver como é que está carregando, está bacana, não está. Pô, já estou com uma bateria na moto aí há 3 anos. A bateria não dura muito mais que isso. Troca a bateria. Porque o cara vai, não, mas está funcionando ainda. Só que o cara vai para uma região dessa, altitude, à noite, frio. Às vezes está lá no Atacama, às vezes à noite, dependendo da época do ano, vai fazer temperatura negativa. Aí o cara vai ligar a moto no outro dia, cadê a bateria? Não está. Então faça uma revisão completa, que daí só vai dar realmente problema se for muito azar. Mas se fizer uma revisão bem feita, bem completa, você vai viajar tranquilo. E aí, levando o básico de ferramenta. Porque senão, a coisa não... De repente, se você vai levar... Que nem o pessoal fala, não, eu vou levar um pneu traseiro na minha moto, pendurar na minha moto. Rasgo o dianteiro. Pô, eu vou levar 2 pneus, baita volume. Mas aí não sabe trocar. E aí a coisa não tem fim. Nós, pra você ter ideia, teve um amigo meu que levou até pastilha de freio, você acredita? E não sabe trocar. Então
levou peso à toa. É difícil. Eu levei pouca ferramenta dessa vez. O Antônio Fiontino. Estou na expectativa de um tour nas Serras do Sul, Serras Gaúchas aí, Cado. Cado disse que provavelmente vai acontecer em agosto de 2024. Normalmente ele sai de Sorocaba. Aí pergunta de BH, qual o caminho mais seguro para chegar com segurança? Esse de BH que eu consigo responder. Tá. Desculpa, como que é o nome? Antônio Fiontino. Opa! Antônio, eu ainda não consegui fazer a publicação, tá cheio de cobrança aqui, viu, cara? Vai rolar sim, vai ter esse tour aí de agosto. Vai começar no dia 17, eu finalizei os materiais. Acho que essa semana ainda eu consigo publicar isso, vou fazer esse tour. Esse tour, na verdade, eu gostava de fazer um tour que eu chamo Serras do Sul. Aí, no mesmo tour, a gente faz quando eu falo principais serras, as mais desejadas pelos motociclistas, né? Pegando já desde a divisa de São Paulo com Paraná, Santa Catarina, e eu também fazia Rio Grande do Sul. Então a gente já pegava aqui na divisa Rastro da Serpente, Serra da Macaca, Graciosa, Serra da Dona Chica, Serra da Forcação, aí vai pegar Corvo Branco, Morro do Campestre, Serra do Rio do Rastro, aí descia para o sul, fazia lá Rota Romântica, Rota dos Quênios, lá para o Cambará do Sul, bem legal. Como o Sul está passando aí por essa tragédia agora, então nesse tour de agosto vai ser só Paraná e Santa Catarina. Eu digo só, mas já tem muitas coisas envolvidas. Então vai rolar assim, Antônio, vou publicar aí em breve. Antônio, para sair daqui para Sorocaba, o melhor caminho que eu acho aqui se tiver de Big Trail aí, tomar cuidado principalmente, né? Infelizmente. E passando ali por Campinas, né? A gente passa ali Atibaia, Campinas e desce para Sorocaba. É isso aí. Eu acho que é o melhor caminho. Quando vem ali, né? Quem vai vindo, em algum momento vai acabar caindo ali na Dutra, na Carvalho Pinto. Pegar a rodovia Dom Pedro I. Isso. Quando está quase chegando em Campinas, tem uma saída que vai sentido Indaiatuba. Isso. E vai pegar o que a gente chama lá de rodovia do Açúcar. Tudo duplicado, você vai desembocar na Castelo Branco. E essa rodovia do Açúcar, você cruza Castelo Branco e está em Sorocaba. É o caminho. Você faz o retorno no viaduto assim. Isso, de volta. Eu acho que é bem tranquilo. Só tomar cuidado ali com Viracopos mesmo, porque tem uma comunidade ali que uma favela ali que é mais complicado. Felizmente, a gente nunca... eu falo muito para evitar ir sábado, por exemplo. Porque é o dia dos rolezinhos. Então, evita sábado. Vai sexta e volta na segunda, por exemplo. Entendeu? Que aí é o dia de normal. Sábado e domingo e final de tarde. Domingo é muito hora de almoço, porque ele sabe que o pessoal faz aqueles tirinho curto. E sábado é final de tarde. O pessoal está pegando a galera voltando. É os horários mais complicados mesmo. Isso é bem tranquilo. Um abraço, Roger. O Roger está aqui. O Roger é do nosso grupo lá de mentoria. Uhum. Deixa eu ver. Boa aqui, ó. O João Mendes aqui perguntando, cada um fala dos desafios dos ventos. Passei apertado no Passo Cristo Redentor, até Mendoza em abril, deu tudo certo, mas foi assustador. Aproveitando aí também já fala de alguns aplicativos ali, né? Uhum. Porque é engraçado, eu acordava de manhã, ia sair 8 da manhã, então 6 da manhã eu já estava olhando. Eu olhava todos os dias ali os ventos, né? Então, dá um pouquinho dessa dica. E não pode falar tudo não, gente, senão amanhã a gente não tem nem papo lá não, hein? É assim, né, pessoal, que nem eu comentei sobre o planejamento. O planejamento é uma fase muito importante antes da gente partir para a estrada. E durante a estrada, quando a gente está na estrada, as lições de casa não acabam. Então tem duas coisas, pelo menos, que são fundamentais no dia a dia da viagem. A gente monitorar a previsão do tempo. Eu, particularmente, gosto muito de um aplicativo chamado Wind, mas tem vários outros, cada um pode usar o que achar melhor. Eu gosto bastante do Wind. E também, se a viagem envolver travessia de Cordilheira dos Andes, é você monitorar a situação dos passos fronteiriços que você vai passar. E tem aplicativo para isso, para você acompanhar tanto do Chile como do lado argentino. Isso é fundamental. Às vezes eu vi recentemente, uma pessoa postou lá, e falou, puxa, Cadão, mandou para mim até uma mensagem. Falou, pô, Cadão, cheguei no Passo Rama e me dei mal. Estava fechado por causa de neve do lado chileno, que é o lado mais alto do Passo Rama, né? Chegar a 4.870 metros, e eu tive que voltar para trás.
Só que, na verdade, eu tenho por hábito, mesmo quando estou em casa, eu fico olhando direto até por curiosidade, e desde manhã já estava lá no aplicativo do governo chileno dizendo que o Passo Rama estava fechado por uma grande acúmulo de neve que tinha caído durante a madrugada e o pessoal estava limpando a pista. Então, quer dizer, acho que ele estava em Tilcara. Se ele tivesse monitorado, ele ia fazer a travessia nesse dia. Ele nem tinha perdido tempo, porque ele sabia que não ia passar, estava fechado, sem previsão de reabertura. Ele não precisava ter ido até lá, ele foi até lá e teve que voltar de novo. Pelo menos o rolê é bom. Não, é um rolê maravilhoso. Até aí está tudo certo, né? Mas, então, essas coisas são muito importantes, né? E monitorar a questão do vento. E aí o que eu sempre falo, pessoal, é o seguinte, principalmente quando a gente vai para a Patagônia. Porque no Atacama a gente pega vento? Pega, já peguei ventos fortes. Mas é uma vez ou outra. Na Patagônia é sempre. É sempre. Né? Então, eu sempre falo para o pessoal o seguinte, grandes desafios numa viagem do Atacama. Altitude, né? Lidar com a altitude e o clima seco. Né? A pessoa tem que se hidratar, é o nariz que sangra, aquela coisa toda. Na Patagônia, as variações climáticas, hoje está sol, amanhã está chovendo, aí volta sol, aí se bobear, já aconteceu várias vezes, inclusive esse ano, já nevou em janeiro em Ushuaia, aí daqui a pouco um dia neva, então, variações climáticas e os ventos muito fortes. E aí assim, o pessoal fala, ei, tá bom, cada um, peguei vento muito forte, o que fazer? Às vezes eu escuto o pessoal falar, não, está ventando muito forte, acelera e vai, né? Então eu até brinco, acelera e vai cair muito mais rápido. Porque é uma questão assim até simples, né, de falar, né, pessoal? O vento está ali te jogando. Quanto mais você acelerar, mais leve a moto está. Por que que o avião decola? Ele só decola quando ele pega uma certa velocidade. Diminui o atrito com o asfalto. Senão, o avião não decola 20 por hora. Né? Então, quanto mais velocidade, você está tendo menos atrito do pneu, menos contato com o solo. A moto está mais leve. E o grande problema que eu sempre falo para o pessoal, Ronan, não são os ventos. Porque quando está ventando constante, você se acerta. Você acostuma. Tá? Vento de frente, ele incomoda, aumenta o consumo de combustível por causa do arrasto, mas você pilota bem. Vento de cauda, é até bom, até de empurra. O que atrapalha a pilotagem são os ventos laterais. Mas o que é realmente perigoso são as rajadas de vento. Você está ali pilotando de boa, daqui a pouco vem aquela rajada e faz você dar aquela sambada. Então, quanto mais rápido você tiver, mais leve está a sua moto e se vier uma rajada, vai te arrancar da pista. Então, o que eu comento é sempre o seguinte, está ventando muito forte, primeiro, não para no meio da pista, não para em acostamento. Se der para ir rodando e está ruim de pilotar, procura um lugar seguro, tá? Um lugar seguro e para, fora de acostamento. Porque, assim como eu posso perder o controle da moto, estou ali no acostamento, pode vir um carro, um caminhão, tombar. Porque o vento não afeta a sua moto, ele tomba caminhões, inclusive, e pode te acertar. Então, pega um lugar seguro. E enquanto estiver pilotando, reduz a velocidade. Para quanto, cada um? Até uma velocidade que você se sinta seguro, confortável, que você sinta que está conseguindo controlar a moto. O que eu sempre recomendo? Está ventando forte, vai para o meio da pista, sempre. Por quê? Por que meio da pista, cada um? Porque você tem área de escape. Se você está muito aqui perto do acostamento, lembrando que a grande maioria das rodovias na Argentina e no Chile, o acostamento é do quê? De pedra, de ripe, ou grama, com barro. Então, você está aqui na beiradinha, vem uma rajada de tiro um pouquinho, você vai tomar um chão. Tá? Então, fica no meio da pista, porque você tem áreas, se a rajada te pega desprevenido, você tem áreas de escape. E outra, diminui a velocidade, deixa o motor sempre cheio. Às vezes eu estou lá em 60 por hora, poderia estar em sexta, quinta marcha, mas se o vento está muito forte, eu baixo para a terceira, quarta marcha, motor cheio. Por que motor cheio? Reação rápida na aceleração. Então, estou lá, motorzão cheio, terceira. Vem uma rajada de vento para me arrancar da pista, rapidamente eu tenho resposta no motor. Eu já corrijo. Você está numa sexta marcha, 60 por hora, você não tem essa reação rápida. Então, eu comento isso. Vento forte, baixa velocidade, baixa marcha, motor cheio e fica pilotando mais no meio da pista para você ter essa área de manobra.
Está insuportável? A primeira oportunidade, aparecer um posto, algum lugar que você possa se abrigar, sair do acostamento, para. Só que muitas vezes o vento não vai passar tão rápido, né? Então o parar também nem sempre vai funcionar. Essa dica aí dos ventos aí é bem complicado, bem importante, viu, gente? José Antônio está lá no futuro, tá? Então, poderia fornecer, o Cadão não conseguiu entregar nem o de agosto, poderia fornecer o calendário de 2025. Gostei disso, viu, José Antônio? Quem sabe? Antônio, vamos lá, aproveitando e comentando com o pessoal. Eu tô na estrada, estou viajando, né? Estou em Belo Horizonte, vou para o Espírito Santo depois, e voltando eu vou fechar. Para o primeiro semestre de 2025, eu já estou com a minha programação feita, estou fechando todo o detalhamento para poder publicar em breve, tá? Para esse ano eu já fechei, outubro vai ter um tour para o Peru e em novembro vai ter mais um tour para o Ushuaia. Então são os tours programados para esse ano, tá? Isso já está tudo certo, definido. Se alguém quiser informações, entre em contato. Só chamar lá no Instagram. Só chamar no Instagram. Vai lá no Instagram, manda uma mensagem, um direct lá para mim e a gente passa mais informações. 2025, primeiro semestre. O que eu tenho programado? Março de 2025, Carreteira Austral, tá? E abril, Atacama. E depois eu vou ter o ano que vem também tour para o Peru, tour para o Ushuaia e tour para os Lagos Andinos. Só estou definindo aí as datas, tá? Carreteira Austral, já comentando. Carreteira Austral é um tour para quem gosta de off-road. Tá? Dá quase... em torno de uns 900 quilômetros de estrada de ripio. Mas a boa notícia é que o tour que eu vou fazer para a Carreteira Austral, da forma que eu vou fazer, não precisa ser nenhum piloto hábil de off-road, porque a proposta é fazer mototurismo. A proposta não é a gente testar habilidades off-road, pilotar a 80, 90 no ripio, de pé na moto. Não. Tá? Porque a Carreteira Austral ela é muito traiçoeira. Tá? A ideia é uma pilotagem mais tranquila, mais de boa, porque o objetivo, né, não é a gente testar nossas habilidades de pilotagem off-road, sim curtir o visual, que é maravilhoso. Então, para fazer a Carreteira Austral, não precisa ser o as do off-road. Tá? Mas também não pode ter medo de pilotar em estrada de terra ou de ripio, porque são 900 quilômetros. Dependendo do percurso, como que faz, chega a dar 1.200 quilômetros de estrada de ripio. Então, por enquanto, é o que eu tenho definido aí para 2025, Antônio. E em breve vai ter todo o detalhamento, as datas, eu vou ter os materiais aí para divulgar. Gente, lembrando aqui que amanhã vai ter o workshop lá do Cado Gomes, do Carcamano. Deixei o link aí no chat, vou colocar de novo aí. E a gente vai ter um sorteio aí de 4 brindes lá, que foi fornecido lá pela Yoko da Triumph. Então, agradecer a Yoko aí também pelo apoio. Sempre a Triumph aí, a Yoko e o pessoal lá está apoiando a gente aqui. Então, de coração, eu agradeço bastante. O link está aí, o workshop aqui em BH, é presencial. Eu não sei se eu vou conseguir transmitir ele via internet. Vou tentar ver se eu consigo fazer alguma coisa. Mas todo mundo é bem-vindo. Outra coisa, eu vi você falando aí, Cado, aproveitar o gancho. Harley vai? As Harley vai na Patagônia? O que você acha? Carreteira Austral aí? Vai. Carreteira Austral... Carreteira Austral. A Carreteira Austral é complicado. Não é que não vá. Eu tenho amigo meu, que já foi de Harley fazer a Carreteira Austral e com a esposa na garupa. Qual que é a questão? Primeiro ponto, é não ter esse travamento de pilotar em terra. Porque até eu conheço muita gente que tem Big Trail e que se tiver que pegar 500 metros, por exemplo, para chegar numa cachoeira, coisa e tal, não vai. Né? E tem pessoas de Harley. Eu já levei pessoas de Harley para fazer o Passo Água Negra. Que tem o São Francisco tem hoje em torno de 80 km de ripio, mas é um ripio bem tranquilo. O Água Negra também tem uns 80, 90 de ripio, mas do lado argentino tem um ripio mais casca grossa. E eu levei em abril do ano passado um grupo de 14 motos, sendo que 10 eram Harley. E a gente fez o Passo Água Negra. Porque eles queriam fazer. E todo esse pessoal que estava de Harley já foi trilheiro. Então eles não tinham medo de pilotar na terra. Só qual que é o problema?
vai judiar da moto. Isso é óbvio, porque a moto não é preparada para isso. Só que no caso do Água Negra, foram 80 quilômetros. Então, até que não judiou tanto. A carretera austral, a gente está falando de 900 quilômetros de RIP. Então, eu acho que é não impossível, porque não é de fato impossível, muitas pessoas já fizeram, mas é complicado. Agora, Ushuaia, Deserto do Atacama, Lagos Andinos, faz de Harley tranquilamente. Tá? Eu nunca levei ninguém de Harley para fazer a carretera austral, mas para Ushuaia, Atacama, Lagos Andinos já sem nenhum problema. Peru também, dá para fazer os roteiros maravilhosos pelo Peru só por rodovias asfaltadas, tranquilamente. O Ciro aqui falou que encontrou com você em São Pedro, que foi irado, depois de assistir tudo, dele chegar lá sozinho com um ano de CNH. Deu tudo certo graças a ele e meu planejamento perfeito. Aí, então, ó. Fica a dica Tá do planejamento aí, galera, para quem não acredita, né? Aí, ó, o cara foi sozinho, um ano de CNH. Um ano de CNH, foi e voltou tranquilamente de boa. Muito legal. Então bacana, parabéns. É bom aí. Ciro, encontrou com você ainda em São Pedro, hein? Que legal. Isso é muito bom quando dá certo. Quer ver? Tem uma outra aqui. O Wagner está perguntando se já estão aceitando o novo RG nacional lá nos passos, né? Olha... Acho que é aquele tipo de cartão de crédito, né? Com chip, né? Eu não sei dizer com certeza. Eu acredito que sim, porque nesse acordo que existe, né? O que define, na verdade, que a gente pode viajar com o nosso documento, a nossa CNH para esses países, é o tal da Convenção de Viena, coisa e tal. E nessa convenção, o que determina? Que o que vale na documentação aqui para a gente, vale nos países que são signatários dessa convenção. O Chile a Argentina um monte de países são. Então, por exemplo, até alguns anos atrás, o nosso CRLV do veículo, da moto, do carro, era em papel moeda. Não existe mais. Até algum tempo você podia pedir, pagar e receber. Não existe mais, nem você pagando. Então, como é que funciona agora? É tudo digital. Então, a gente vai lá no aplicativo, carteira digital, e imprime numa folha A4. Uhum. Essa é a legislação brasileira e é válida. Consequentemente, os países signatários aceitam isso normalmente. Então, se está tendo essa mudança em relação à carteira de identidade, ela tem um novo formato agora, então não há problema nenhum. Que nem as pessoas perguntam, Cadão, para viajar pela América do Sul, eu tenho que ter a placa do Mercosul? Não, porque a placa, inclusive as minhas motos ainda têm a placa antiga. Como a placa antiga ainda é aceita no Brasil, então ela também é válida, porque a legislação brasileira aceita. Permite. Então, eu não tenho essa carteira de identidade nova ainda, mas eu entendo que não há problema algum, tá? Porque se ela é válida no Brasil, ela vai ser aceita também. Eu vou te recomendar o seguinte, pega lá o passaporte, bota junto e vai embora, entendeu? Então, eu sempre também recomendo isso, Ana. A pessoa, quando tem passaporte, eu tenho passaporte e não vou levar o RG. Tem o passaporte RG? Leva os dois. Né? Leva os dois, nunca você fala demais. isso na sua mentoria, se não me engano. Você fala para carregar separado. Isso, deixa separado, deixa agora, qualquer coisa, se perder um, tem o outro. Com o passaporte é melhor, os trâmites na aduana são mais rápidos, mas o RG é aceito normalmente. Mas leva os dois, tem os dois, leva os dois, né? E, de preferência, nunca coloque todos os ovos na mesma cesta. Você está levando um documento por garantia, que, às vezes, a pessoa leva cópia reserva da chave da moto, e deixa tudo no molho com a chave da moto. Chave reserva do baú, deixa dentro do baú. Então, separa, põe em lugares diferentes. Organiza ali, se precisar, não tem problema, tá? Teve um aqui perguntando, para na sua opinião, cara, do que é mais seguro, né? O capacete aberto ali ou articulado? Olha, articulado ou fechado? Quem está perguntando? Jefferson Duarte. Jefferson, eu sempre digo o seguinte, tá? A melhor escolha, se for pensar em termos de segurança, indiscutivelmente, capacete fechado. Indiscutivelmente, capacete fechado, tá? Nem aberto de forma alguma,
não só pela segurança, numa viagem de longa distância, o aberto, questão de vento, de ruído, de frio, é muito complicado. Peso também, né? Normalmente o capacete articulado ele é mais pesado que o fechado. E o que acontece, pessoal? O articulado pode ser um capacete, um melhor capacete, um Shoei, por exemplo, que é muito bom. Ele pode ser de fibra de carbono. O que vai acontecer com o capacete articulado? Ele tem um elo fraco da corrente. Porque por melhor que seja o casco de fibra, o sistema de articulação aqui é plástico. Isso já aconteceu comigo, pessoal. Numa viagem, uma vez eu montei um grupo, acho que foi em 2016, para levar o pessoal para o Moto Capital. Rolezinho curto. E tinha uma pessoa que estava junto, eu estava com uma Boulevard 1500, né, Caetano, e ele estava com um capacete Shoei, marca boa, articulado. E ele, na volta, ele se distraiu e errou uma rotatória. Né? Na rodovia que ele estava, tinha vários lugares que tinha umas rotatórias para ligar a entrada de alguma cidade, coisa e tal. E ele estava distraído e passou reto, bateu na rotatória e deu uma pirueta com a moto. Né? E ele caiu de cara no chão. O que aconteceu? A queixeira do capacete, quando bateu, ela quebrou justamente aqui e entrou. Ele não fez nada, exceto o quê? Por causa da queixeira que entrou, cortou o nariz, quebrou 2 dentes, cortou a língua e deu uma fissura aqui no maxilar. Se ele tivesse com um capacete fechado, isso não teria acontecido. Então, não é à toa, né, pessoal? MotoGP, você vê alguém usando capacete articulado? Fórmula 1, qualquer prova de automobilismo não se usa. Então, o capacete sempre mais seguro que vai ter é o fechado. Existe também um estudo, eu já até publiquei isso lá no meu Instagram, essas imagens, que mapeou, né, por casos reais, quais são as áreas mais afetadas no caso de uma queda de moto. Né? Então, topo da cabeça. Pode acontecer, mas é muito raro. O cara voou da moto e caiu de cabeça. A área mais afetada numa queda é justamente boca, nariz, maxilar, porque a maioria das vezes o cara vai ou bate de frente com alguma coisa, ou vai para o chão e vai bater o queixo primeiro. Então, justamente as áreas mais afetadas estatisticamente num acidente de moto na cabeça são as áreas que vão ficar mais expostas se o capacete for articulado. Porque qualquer batida vai estourar aqui esse sistema e a queixeira vai afundar. Então, além do capacete articulado ser mais pesado, isso é fato. Quem for numa loja, pega um capacete lá de fibra de carbono. Mesmo material. Totalmente fechado e articulado. A diferença de peso é gritante, tá? Então, em termos de segurança, mas é tão gostoso poder chegar e levantar. Então, aí fica a escolha de cada um. Tem a praticidade do articulado? Tem. Mas quem realmente estiver preocupado com segurança, fechado. Indiscutivelmente. Ótimo, viu aí, né? Outra coisa é o seguinte, o Antônio Prontinho de novo está perguntando se para esses tours uma NC 750X vai bem. Vai muito bem. Já teve mais de uma vez. É um motão, hein? Moto, super motão. Já viajou comigo de NCX 750 pessoas para Atacama, para Lagos Andinos. Eu não sei se já foi para o Ushuaia ou não, mas independente de não ter ido comigo aí no grupo, mas vai tranquilamente. Baita moto. Viajar de moto by Rubens. Boa noite a todos. Cadão, na carretera austral tem que levar a gasolina e qual o melhor pneu? Vamos lá. Eu acho que é o meu amigo Rubens de São José dos Campos, eu acredito. Não precisa. A carretera austral não tem nenhum problema de abastecimento. Não tem distâncias longas sem posto de gasolina. Então é muito tranquilo. Não há necessidade de se preocupar, tá? Tinha só um ponto da carretera austral que era mais complicada, que é quando a gente sai de Cochrane e está descendo para Vila O'Higgins. Aí o que acontece? Vai ter todo esse intervalo de Cochrane até Vila O'Higgins sem posto de gasolina, que dá uns 200 e poucos quilômetros, que a maioria das motos tem essa autonomia. E aí no meio do caminho tem uma saída, uma outra rodovia,
para a gente conhecer Tortel. Tortel é uma cidade turística lá da Carretera Austral e ela é curiosa porque é uma cidade de praia, de mar, e as ruas de Tortel são todas passarelas de madeira. É uma coisa bem legal, bem curiosa. E quando você sai para ir até Tortel, acho que dá uns, não me lembro se é uns 40, 50 quilômetros, e para voltar. Então, quem estava indo de Cochrane para Vila O'Higgins e resolvia entrar para Tortel, aumentava, sei lá, tipo 100 quilômetros e Tortel não tinha posto de gasolina. E aí aumentava para 300 quilômetros aí, sem abastecimento, aí muita gente quebrava a cara. Tá? Só que a questão aí de 2 anos, talvez um pouco menos, agora abriu um posto Copec em Tortel. Então, esse que era o único trechinho crítico para quem resolvia dar essa passeadinha até a Tortel, também já não é mais. Então, se o cara for de Cochrane direto para Vila O'Higgins, 200 e poucos quilômetros, e se ele resolver entrar em Tortel, dá para abastecer. Então, é tranquilo. Questão de pneu. Pneu, eu aprendi uma vez, num curso que eu fiz com ninguém mais, ninguém menos que o Jean Azevedo, que dispensa comentários, acho que é uma das maiores autoridades que a gente tem aqui no Brasil de pilotagem off-road, né? O cara campeão disparado de Rally dos Sertões, um brasileiro que já correu 7 Paris-Dakar de moto. E no curso que eu fiz com ele, a primeira coisa que as pessoas perguntaram: Jean, que pneu que eu tenho que pôr na minha moto se eu for fazer uma viagem que tem um trecho off-road? Ele respondeu da seguinte forma: o pneu que vem na sua moto. Original, né? Original. Porque o que ele falou é o seguinte: dependendo das características de cada moto, você baixar um pouco a calibragem ajuda muito, porque aumenta a área de contato do pneu com o solo. Mas tem que tomar muito cuidado. Não existe uma regra assim, quantas libras eu posso baixar? Depende. Depende se a sua moto é roda raiada ou roda de liga leve, se é pneu com câmera, sem câmera, o peso da sua moto, está com garupa, não está com garupa. Tá? Então, isso é muito relativo. E o que ele comentou é o seguinte, que pneu, tipo pneu 50-50, um pneu com cravo, só é necessário quando você precisa performar no off-road. Então aí você precisa de um pneu cravudo. Tá? Do contrário, é o pneu que está com a sua moto. E numa viagem de longa distância, por exemplo, vai fazer a Carretera Austral. Se o cara, não digo nem 50-50, se o cara sair com um pneu 60-40 do Brasil, ele não vai nem chegar com esse pneu nem até o início do Rípio, porque o trajeto de asfalto até lá já vai comer todo esse pneu. É igual o Garra Cross aí das trilhas. Não tem jeito, tá? Então é ir com o pneu que está e outra. Aí de novo, né? Estamos falando aqui de mototurismo. Qual que é a ideia? A ideia de se fazer a Carretera Austral é você pilotar com cuidado, com cautela, devagar. Uma vez eu assisti uma live também do Frazão, que também dispensa comentários, um piloto super experiente, um cara que dá curso e tudo mais. E na live o pessoal perguntou para ele: Frazão, e quando eu for aí para esses lugares na América do Sul que tem estrada de rípio, o que eu faço? E ele falou: olha, você fica sentado na sua moto e vai de boa. E aí ele usou uma frase que eu sempre repito ela: o rípio não gosta de heróis. Ou seja, o rípio ele é muito traiçoeiro. E às vezes as pessoas vão para esses lugares e pegam um trechinho e se empolga e acelera, mas daqui a pouco aquela estrada que estava boa vira um monte de pedra solta, tem poças d'água, tem costela de vaca, tem um monte de coisa. Então, se for para fazer uma viagem de boa, com segurança, pilotando com cautela, o pneu que vem original na sua moto vai tranquilamente. Tá? Porque a gente não está falando de pegar areião, não estamos falando do jalapão, não vai pegar barro, não estamos falando da rodovia fantasma, da BR-319. Então, vai com cautela, de boa. Se a moto, se o pneu permitir, baixa um pouquinho a calibragem e pode ir embora. E é uma coisa que você falou, nós estávamos conversando aqui mais cedo, né? Que você falou, e respeita o limite da moto, né? Respeite o limite da moto. E também respeite o seu limite também. Que nem o pessoal fala: mas pilotar de pé performa melhor. Performa. Mas quem aguenta ficar horas e horas? Quando a gente fala de Carretera Austral, a gente está falando de 900 km de rípio. Tudo bem, você não vai fazer num dia, mas todo esse trajeto, você vai ficar horas e horas pilotando de pé? Pouco provável. Né? Então, cansativo. E pilotar no rípio é cansativo. É cansativo. E outra,
Lógico, é uma opinião minha, né? Lembrando, né, que eu sempre sou um defensor ferrenho do mototurismo, né? A Carretera Austral, ela é linda, é considerada uma das estradas mais cênicas do mundo. Então, se não for para fazer ela de uma forma de contemplar toda a beleza do caminho, para mim não faz muito sentido. Se a pessoa quer realmente testar as habilidades do off-road, vai aqui para Canastra, vai para o Jalapão, tem lugares maravilhosos no Brasil. Não precisa ir tão longe para tomar um tombo, né? E até o próprio Jean Azevedo brincou. Ele falou assim, todas essas técnicas funcionam? Funciona. Porque ele queria destacar muito o seguinte, era um curso básico para pilotagem off-road em Big Trail. Então era para as pessoas não se empolgarem. Então mesmo ele, um cara consagrado campeão, o cara tem platina no corpo inteiro. Porque o off-road é muito traiçoeiro. Uma hora dá errado. E eu, particularmente, eu acho uma estrada de terra, de rípio, muito mais perigosa do que o de asfalto no caso de uma queda. Sim. Porque, assim, quando você bate com a moto, é complicado. Mas falando de tombo, você está num asfalto, errou uma curva e caiu, se você estiver bem equipado, você vai dar uma raspada lá no asfalto, vai rasgar a roupa, de repente vai dar uma ralada, mas está tudo certo. A hora que você cai, moto para um lado e você para outro. Normalmente é isso que acontece. Estrada de rípio, quando você tem um tombo, normalmente a moto ela trava naquele rípio. Normalmente as pessoas que caem em rípio, elas saem rolando e capotando junto com a moto. Eu já vi vários casos, já aconteceu com um amigo meu, de tomar tombo em rípio nos 73 Malditos, na Carretera Austral, e o cara fraturou costela, fraturou qualquer coisa e tal, não porque bateu em nada, porque ele saiu, a moto, a hora que caiu, ela amarrou nas pedras e saiu rolando junto com ele. A moto caiu por cima dele, rolou junto com ele e quebrou alguma parte do corpo, tá? Então, eu acho que assim, pessoal, se a proposta é mototurismo, né, vai com tranquilidade, vai com calma, vai sem igual você pressa. falou, né? Não gosta de herói, né? O rípio não gosta de herói. Heróis, né? Então, acho assim, dentro do motociclismo, né, a gente tem várias vertentes, né? A gente tem várias áreas do motociclismo que envolvem competição, né? Motocross, motovelocidade. A gente tem desafios, né? Fazer uma prova de Iron Butt, coisa e tal. Então, o mototurismo, o que eu defendo no mototurismo? O motorista, a proposta é outra. É curtir, né? Não é você chegar mais rápido no destino, não é quem vai na velocidade maior, não é quem pilota de forma mais performática numa estrada. Não é. É você ir, voltar, curtir o passeio, curtir o visual com tranquilidade. Usando a moto história, para isso. Né? História, né? E tem história. Não adianta nada o cara se arriscar, querer ser um herói aí, e não vai ter história para contar, vai ter só lembranças ruins depois. O Leandro Viana está cobrando aqui, ó. Boa noite, Cadão. Leandro de BH. Quais os passeios você indica em São Pedro e Atacama? Senão a gente esquece disso. Opa, aí. Vamos lá. Para quem vai ficar 3 dias por lá. Legal. Foi o passeio que eu fiz. Vamos lá, é o seguinte, pessoal. Lá em São Pedro e Atacama, vocês vão ver que o que mais tem lá é agência de turismo. Todo lugar tem agência de turismo. E tem muitos passeios para fazer. Se quiser ficar uma semana lá, tem passeio para todos os dias. Só que assim, tem passeios que vai levar para ver coisas no Passo Rama. Vai lá na base do vulcão Licancabur, vai lá na Laguna e Salar de Tara, coisas que a gente já vai ver quando estiver passando de moto, tá? Então, é dispensável. Quais são os passeios que eu realmente recomendo que são imperdíveis? Vale de La Luna, tá? Porque... E parece que é o mais simples, né? Então, por que eu falo Vale de La Luna? Lá tem o Vale de la Marte, Vale de la Luna, Vale de la Morte, tem vários com esse estilo. O Vale de La Luna, ele é pertinho de São Pedro de Atacama, tá? E eu sempre recomendo, pessoal, ir com a própria moto. Lembrando, isso pode ser que mude a regra. Hoje em dia, se você vai com veículo próprio, você tem que ir fazer o passeio de manhã no Vale de La Luna, porque à tarde é reservado só para as vans turísticas, tá? Tem que ir de manhã. Por que eu sempre incentivo o pessoal a ir? Mesmo quando eu levo o pessoal de hard. Pilotar lá dentro é bem tranquilo. Tirando um trechinho pequeno que tem um pouco de areia, por causa de umas dunas que tem lá, mas que dá para passar devagarzinho, de boa, até porque lá dentro
a velocidade é controlada, tem um monte de guardinha que fica lá tomando conta. E é muito legal porque o visual, para você tirar umas fotos, filmar, e até a sensação de pilotagem, ali é aquele lugar que você sente o que é estar pilotando moto no deserto do Atacama, porque você está no cenário típico do deserto do Atacama. Então, Vale de La Luna, e recomendo ir de moto, dá para ir com a moto, e aí quando você vai no Vale de La Luna, você, no próprio ingresso, depois você já sai para ir do outro lado do Vale de La Luna e vai no Mirador da Pedra del Coyote. Você vai ver uma outra visão de trás do Vale de La Luna. Então, esse é um passeio. Geysers del Táchira, né, que é maravilhoso, um lago lindo. Vai ter lá, no mesmo passeio, você vai fazer o Laguna, o Geysers del Táchira primeiro. O pessoal fala, mas tem que sair de madrugada, vai estar muito frio, né? Então, quando eu levo o pessoal para viajar, eu pego e convenço ele o seguinte, realmente, vai ter que sair cedo, vai estar frio pra caramba, a hora que chegar lá vai dar -8, -10, -12. Porém, aí eu falo o seguinte, Geysers del Táchira é um dos pouquíssimos campos geotérmicos que existe no planeta. Pouquíssimos, existem poucos no planeta. E aquele lá é um dos maiores que a gente tem em atividade na América do Sul, onde você vai ter uma oportunidade novamente de conhecer e visitar um campo geotérmico. Então esquece o frio, esquece acordar cedo e não perca essa oportunidade. Sim. Então Geysers del Táchira tem que ir, que é muito legal, né? Então Vale de La Luna, Geysers del Táchira, Laguna Serra, que é um lago salgado maravilhoso no meio do deserto do Atacama, e nesse mesmo passeio da Laguna Serra, visita o Arroio del Salar. E assim, Vale de La Luna, estou encorajando aqui a irem com as suas motos. Geysers del Táchira, nem pensar, nem dá para cogitar a ideia. É de van turística. Tá? Laguna Serra até daria para ir de moto, mas eu não recomendo por quê? O passeio da Laguna Serra é sempre de final de tarde, porque é o horário que o lago vai estar menos gelado e dá para se encorajar de entrar no lago. E também porque assistir o pôr do sol lá é uma das coisas maravilhosas. Na Pedra do Coyote? Não, também, na Pedra do Coyote você também pode ver o pôr do sol. Também é bem legal. E aí se você ficar para ver o pôr do sol na Laguna Serra, aí como é uma estrada de ripe, voltar à noite escuro de moto não é muito legal. E também eu acho bacana ir numa van turística, porque uma das coisas muito legais nos passeios é que toda empresa de turismo faz, é quando vai parar para ver o pôr do sol, o cara organiza uma mesa e faz um happy hour. Pra você tomar vinho, pisco sour. E é uma diversão, é uma farra legal. Tá? E para quem gosta de banhos, de piscinas naturais termais, Terma de Puritana. Tá? Fantástico. Então, Vale de La Luna, Geysers del Táchira, Laguna Serra e Termas de Puritana. Esses passeios eu diria que são os mais legais que eu acho. Tem outros, mas se conseguir fazer esses 4, fantástico. Coloca mais um aí, aquele das estrelas lá. Então, o das estrelas, o que eu vou comentar, pessoal? Até antes da pandemia, tinha um francês que morava lá em São Pedro de Atacama e ele tinha lá um local para fazer a observação à noite e era maravilhoso. O cara tinha, acho que 15, 14, não sei quantos telescópios maravilhosos, o lugar era bonito, era amplo, né? Depois que você fazia a observação, você ia para uma casinha lá, sempre tinha um astrofísico, um astrônomo lá que ficava respondendo dúvidas e perguntas, você via um chocolate quente maravilhoso. Na pandemia, esse cara acabou indo embora para a França. E hoje em dia tem um outro lugar, não sei se você chegou aí, no Passeio Astronômico, que é bem menorzinho. Eu fui, mas foi bacana o meu. Comparado são dois lugares que eu fiquei sabendo. Tem um que é mais apertado, é menor, com pouca gente. O nosso tinha 2 telescópios. E tinha essa casinha que a gente podia entrar, fizeram uns espetos, fruta. Então, é que esses que tem hoje, comparado com o que tinha antes, ficou muito gritante. Mas, mesmo assim, dá para você curtir, dá para você ver. Detalhe, né? Quem fala, não, realmente eu quero pegar esse passeio, porque lá, acho que, para quem não sabe,
São Pedro do Atacama é considerado um dos melhores lugares do mundo para observação astronômica. Tanto que tem base lá da NASA, tem lá o Projeto ALMA, que é em conjunto com a NASA e governos do Japão, enfim. Lá é fantástico. Então, para quem realmente quer fazer esse passeio noturno, tá? Observatório astronômico, então programe a sua viagem, aí a importância do planejamento, que às vezes as pessoas não planejam e se frustram. Esse passeio do Observatório Astronômico, ele não acontece nas semanas de lua cheia, porque o céu fica muito claro e atrapalha a observação. Então, eles não fazem. Tá? Se for a lua, acho que é a lua nova que é mais escura. Eu acho que é. É porque tem a crescente, a minguante, se eu não me engano, é a lua nova, que é a semana que é a lua mais escura é melhor, mas lua nova, lua minguante e lua crescente tem passeio. Na semana de lua cheia, não. Então, às vezes, a pessoa tem esse sonho, eu quero ir lá observar planetas, estrelas, não planeja, e aí chega lá em São Pedro do Atacama na semana de lua cheia. Você acredita? Tá. Eu tive que planejar isso. A importância de se planejar. Eu queria fazer o passeio. Eu sabia que o dia do meu passeio não podia ser na lua cheia. Então, o que eu fiz? Eu mudei os dias para a gente chegar lá e conseguir fazer o passeio fora da lua cheia. Aí eu diria o seguinte, né? Que o nosso amigo perguntou para 3 dias. Então, Termas de Puritana, Geisel del Tátil, Vale de la Luna e Laguna Serra, você consegue, ajeitando direitinho os dias e horários, você consegue acomodar em 2 dias. Bem correria, mas dá. E o Observatório Astronômico é à noite. Então, o que eu sempre recomendo, chegou em São Pedro de Atacama, as agências de turismo ficam abertas até 10 horas da noite, às vezes até mais. Chegou lá, se tomou um banho, se trocou, já vai para uma agência de turismo para se planejar, porque tem que coincidir os horários, tem que ver disponibilidade de vaga. Tá? Então, dá para planejar em 2 dias. Quem tiver 3 dias, o que eu recomendo muito, aí seria um passeio com a moto, é o seguinte, pega a moto e vai conhecer o lado chileno do Passo Sico. Tá? Você saindo de São Pedro de Atacama, o lado chileno do Passo Sico, então a gente tem, saindo de São Pedro de Atacama, a gente tem Passo Rama e praticamente assim, abrindo como se fosse um Y, tem o Passo Sico. São 160 quilômetros de estrada asfaltada, até acabar o asfalto e começar o RIP. E nesse trecho de 160 quilômetros, o visual é maravilhoso, Cordilheira dos Andes, vai passar ali por onde tem a placa do Marco do Trópico de Capricórnio, vai passar pela Laguna Miscante, que é maravilhosa, vai passar por Águas Calientes, Pedras Rocas, e depois tem mais uma laguna na frente, que eu sempre esqueço o nome, que é aqueles nomes meio indígena, meio trava-língua. Esse lado que você chegou, os índios já estão ali pertinho. Estão ali pertinho. Mas tem mais uma laguna, e justamente depois que a gente passa essa última laguna, que agora não lembro o nome de cabeça, já vai acabar o asfalto. Então é um passeio de dia inteiro, dá 320 quilômetros, aí com as paradas que você vai ter no caminho, então gasta o dia inteiro. Então quem tem 3 dias para ficar em São Pedro do Atacama e está disposto a pilotar, eu também recomendo bastante fazer esse passeio, tá? Pelo lado ali chileno do Passo Sico. De van. Chegou? Então, tem muitos passeios que você contrata em São Pedro de Atacama para ir de van, para ir na Laguna Miscante, para ir em Águas Calientes, Pedra Roca. Então, você ir de moto é uma ótima opção. Tá? O dia inteiro mesmo. Esse eu recomendo ir de moto, porque é tudo asfaltado, você faz no seu ritmo, você vai curtindo. Né? Então, por exemplo, a Laguna Miscante, que é linda. Você pode parar no asfalto e já dá para visualizar a laguna, ou pega acho que dá 7 km, uma estradinha de RIP de boa, e você chega do lado, bem pertinho da laguna. Então é um passeio bem legal. Tá? Então acho que seriam essas as recomendações. Tem outros passeios, mas... Se eu não me engano, esse caminho aí, depois do Trópico de Capricórnio, lá você tem a primeira cidade, primeira igreja católica do mundo, eu acho, se não me engano, que foi descoberta. Tem ali uma... Dentro dos terrenos, dentro do território indígena, se não me engano. Não, ali tem muita influência indígena. Isso é muito forte, tanto que você, por exemplo, quando você vai na Laguna Serra, por exemplo, ou quando você vai em Termas de Puritana, a maioria dos passeios, a entrada que você paga é para as aldeias indígenas. Associação. Geisel del Tátil. E tem uma cidadezinha, como é que chama? Puxa vida, que fica no meio do Passo Sico, que é até um ponto de abastecimento, que basicamente ali é toda uma comunidade indígena também. Não vou lembrar o nome agora.
mas seria uma opção legal. Então, para quem tem só 2 dias, fica muito complicado querer fazer todos esses passeios que a gente comentou e mais esse passeio de moto pelo Passo Seco. Mas com 3 dias, que seriam 4 noites, né? Dá para fazer tudo isso. Para quem tiver pique energia, dá para fazer. A Andréa Pio aqui, ó, tá perguntando se uma Vulcan 650 vai bem nesses roteiros. Vai tranquilamente. Tranquilo, Andréa. Tranquilamente. Vai de boa. Como está o piso do Passo Água Negra? O Marco Valério está perguntando. Então, o Água Negra, ele é assim, pessoal. Ele está em obras, assim como o Passo São Francisco, né? O Água Negra já teve 120 quilômetros de RIP antes da pandemia, hoje está em torno de 80. Estão fazendo umas obras grandes lá que vai até encurtar um pouco o traçado, vão fazer um túnel lá que acho que vai ficar lindíssimo. Então, é assim, ó. O Água Negra, vamos pegar aqui as cidades de ponta, aqui de base. Do lado chileno, estamos falando aqui de La Serena. Normalmente dorme-se em La Serena, no Chile, para fazer o Passo Água Negra. E do lado argentino, Las Flores. São as 2 cidades que vai unir. Pelo caminho, o Passo Água Negra, diferentemente do São Francisco, não tem problema de abastecimento. No São Francisco, a gente tem que garantir 470 quilômetros de autonomia. No Água Negra, não tem esse problema, tá? Do lado chileno, já no lado do Chile, você começa o Passo Água Negra todo asfaltado e aí começa o rípio do lado chileno, tá? Um rípio muito tranquilo e muito de boa. Quando você atravessa para a Argentina, do lado argentino, o Passo Água Negra é mais alto. Chega lá a 4.800 e poucos metros, se não me engano, 4.820. E aí vai ter alguns trechos do Passo Água Negra, do lado argentino, que tem um rípio com um pouco mais de pedras, principalmente onde está com um pouco de obra. Vira e mexe, eles passam lá a moto-niveladora, né, aquela patrol que o pessoal chama, e dá uma remexida. Nada absurdo, tá? Não precisa ser nenhum fera de off, não tem que estar com pneu biscoito, nada disso. Tá? Lembrando, levei 10 harleiros, sendo que a maioria estava de ultragrade com garupa e todo mundo passou de boa. Mas tem um rípio um pouquinho mais chatinho, tá? Qual que é a compensação? Assim como eu sempre falo, né, que eu acho o Passo São Francisco, a travessia de cordilheira mais linda que eu conheço, o Água Negra está em segundo lugar ali assim, ó, grudado. Que nem eu passei no Água Negra ano passado e quando eu passei eu falei, nossa, acho que pensando bem o Água Negra acho que é o mais lindo. Mas não, eu ainda prefiro o São Francisco. Mas é ali, ó, pau a pau. É maravilhoso, tá? Então temos aí 80 quilômetros de RIP e já do lado argentino o pessoal vem asfaltando. Então, até chegar em Las Flores já chega um ponto que acaba o rípio e aí já começa o asfalto. Tá? Então é 80 km que vai ter um pouquinho de dificuldade, mas o visual, meu Deus. Eles perguntaram aqui também, eu até perdi a pergunta, Cado. Perguntou qual que era o mais bonito que você achou, você acabou respondendo aí também. Eu vou dar aqui... Qual o passo mais bonito que você achou? Eu vou falar aqui pegando, né, de porque assim, a Cordilheira dos Andes é a fronteira natural entre Chile e Argentina, né? Na Bolívia, a parte da cordilheira também é muito bonita, eu conheço pouco, só fui uma vez para a Bolívia. A parte andina do Peru é maravilhosa, é linda também, tá? Mas as travessias de cordilheira entre o Chile e a Argentina tem coisas aí maravilhosas, fantásticas. Então, vou comentar aqui, 5 travessias de passo que eu acho... Em ordem do que você mais gosta, por menos você gosta. É que tem alguns que vai empatar, né? Mas vamos lá, dá uma briga boa, mas eu vou falar 5 aqui que eu acho maravilhosos, que vai pegar desde lá do Atacama até chegar no Ushuaia. E tem uma característica também, tá, pessoal? A Cordilheira dos Andes, quanto mais ao norte, ela é mais alta. E mais ao sul, ela é baixinha. Então, por exemplo, Passo Garibaldi, chegando no Ushuaia, a altitude é bem baixa, né? No Peru, você tem lugares que passa dos 5.000 metros, né? O Atacama, você vai ter Passo Rama, 4.870 metros, Passo São Francisco, 4.820, Água Negra, acho que também é isso aí, 4.800 e pouquinho.
E você vai baixando, vai baixando. Passa o Los Libertadores, 3.300 e vai baixando. Quando você está lá na Patagônia, tem travessias que tem 2.000, 1.000, vai se tornando cada vez mais baixo. Então, ó, 5 travessias de Cordilheira dos Andes que eu acho fantásticas. Se todos puderem fazer um dia, recomendo. Passo São Francisco, que continua sendo o meu preferido. Coladinho ali, ó, pau a pau, Passo Água Negra, maravilhoso. Passo Rama, eu também acho fantástico, Passo Rama. Aí depois vai ter Passo Perruenche, já está lá na Patagônia. Então, ó, Passo Rama, todo asfaltado, 100% asfaltado. Passo São Francisco, tem 80 quilômetros de rípio com um nível de dificuldade muito baixo. 70 quilômetros é uma terra batida, que dá para você andar a 80 por hora com total segurança. E vai ter uns 10 km não seguidos, alternados, assim, pedacinho aqui, pedacinho lá, com um pouquinho mais de pedra e um pouquinho de costela de vaca. Mas assim, quase nada, não dói nada. Passo Água Negra, também tem 80 km de rípio, mas do lado argentino uns trechinhos um pouquinho mais chato, mas também vai, tá? Então, ok. Passo Perruenche. Ele fica já lá na Patagônia, fica abaixo de Mendoza, passa por uma cidade chamada Malarque, e ele vai interligar. Do lado argentino, a gente vai ter uma cidadezinha chamada Barra das Blancas, atravessa para o Chile e vai sair na altura de São Clemente, todo asfaltado, maravilhoso. E passo do rio Genei-Meni, que interliga a carretera austral do Chile com a Argentina. Do lado chileno, ele começa da carretera austral, que é a Ruta 7, perto de Porto Rio Tranquilo, que tem lá aquele passeio de barco lá, Catedral e Capelas de Mármore, que é maravilhoso. E do lado argentino vai sair ali em Los Antigos e vai para Perito Moreno. Não Perito Moreno Geleira, Perito Moreno Cidade. Esse passo do rio Genei-Meni, ele tem 135 quilômetros de extensão, ele é todo de rípio. Só que ele é maravilhoso, sempre que você está atravessando a cordilheira é maravilhoso. Por que ele é maravilhoso? Porque nessa região tem um lago, chamado Lago General Carrera. Do lado argentino ele chama Lago, acho que é Buenos Aires. E do lado chileno ele chama Lago General Carrera. A maior parte desse lago está do lado chileno. É um dos maiores lagos andinos que a gente tem na América. E é um dos lagos mais profundos do mundo. O pessoal diz que em alguns pontos lá ele chega a ter mais de 500 metros de profundidade. É um lago lindíssimo. E esse passo do rio Genei-Meni, ele vai, né, atravessando a Cordilheira dos Andes, e o tempo todo, praticamente, margeando esse lago. Então, o visual é uma coisa, assim, fora do normal. Mas ele tem 135 quilômetros de extensão e é todo rípio, tá? Então, esse, para mim, são os 5 que eu acho mais lindo. Então, recapitulando, Rama, São Francisco, Água Negra, Perruenche e Rio Genei-Meni. Aí as pessoas falam, pô, Cadão, mas o Los Libertadores é muito bonito. Eu também acho maravilhoso. Mas aí eu estou levando em consideração não só a beleza, mas a questão do lado prazeroso de pilotagem. Eu acho o Los Libertadores lindo, mas é muito movimentado. É um corredor comercial muito grande. Já teve vez de eu levar grupos para passear e o cara chegar lá nos caracoles e ficar frustrado, porque aquele papo de expectativa é realidade, né? Ele achava que ia chegar lá... Sozinho. Chega lá lotado de caminhão. Você vê que tem alguns pedaços nossos ali sofrendo. Que tem, né? E caminhão subindo, caminhão descendo. Então, quando eu estou aqui comentando, tem outros passos maravilhosos, mas eu estou considerando tudo isso. Esses passos que eu comentei, o Rama até que é mais ou menos movimentado, mas que nem... Por que eu adoro o Passo São Francisco? É uma paz. Você raramente cruza com algum outro carro. Então é você ali no meio do nada, a pilotagem se torna extremamente gostosa, tranquila. O Água Negra também é assim, o Perruenche também é assim. Então eu estou levando aqui em consideração, nesse meu ranking, não só a beleza, que é importantíssimo, mas também a experiência de pilotagem. Los Libertadores ali. Se Los Libertadores fosse um passo vazio, sem movimento, ele estaria na minha lista também. Só que
Você está lá pilotando, daqui a pouco você fica enroscado atrás de um ônibus, de um caminhão, duas, três carretas. E é muito grande as carretas. Muito, muito grande. Poucas oportunidades de ultrapassagem. Você passa aquela carreta, daqui a pouco já tem outra, e você fica ali amarrado. Aí, ao invés de você estar curtindo o visual, você está ali negociando para ultrapassar. Então, infelizmente, isso eu acho que tira um pouco do brilho do Passo Los Libertadores. Que é bonito, sem dúvida nenhuma. E lá nos Caracoles, as carretas têm que abrir muito para fazer as curvas. Então, você tem que tomar muito cuidado na hora de ultrapassar. Então, tomar cuidado aí. Vamos agilizar um pouquinho. Ó, o Cláudio, Cado, pretendo ir para o Ushuaia em novembro. Você indica ir pela 3 e voltar pela carreteira ou o inverso? Vamos lá. Bom, primeiro, quem for aí para o Ushuaia em novembro... Cláudio Zembruschi. Grande chance de nos encontrarmos. Estarei por lá em novembro. Ó, é assim, né? A gente tem basicamente dois caminhos, duas opções de roteiros para o Ushuaia, a grosso modo. Né? Lógico que dá para fazer N variações. Caminho mais rápido é você ir pela Ruta 3, que vai margeando o Pacífico, e volta pela 40, não precisa necessariamente ser o tempo todo na Ruta 40, tá? Então, até para esclarecer aqui o pessoal, todas as rodovias na Argentina, no Chile, a gente chama de carreteira. É muito comum, tá? Só que a gente tem uma rodovia que o pessoal chama de carreteira austral, que essa é a Ruta 7 no Chile, tá? Mas a Ruta 40 é uma carreteira e a Ruta 13 é uma carreteira. Então, o que ele falou, vai pela 3 e volta pela carreteira. Então, é assim... A carreteira deve estar falando da carreteira austral. Pode ser da carreteira austral, com certeza. Tá? Então é assim, pessoal, eu sempre recomendo, para quem está com o tempo mais apertado, que acho que é a grande maioria das pessoas, eu recomendo sempre ir pela Ruta 3 e volta pela 40. Porque ir pela 3 e voltar pela 3, não recomendo fazer isso. Seria mais ou menos o equivalente a ir para o Atacama, indo pela 16 e voltando pela 16 no Chaco. Tá? A Ruta 3 é uma rodovia chata e cansativa. Ela só se torna... legal, bonita, bacana, quando a gente já está lá no sul da Patagônia. De Rio Grande para o Ushuaia, a Ruta 3 é maravilhosa, é linda. Tem um trecho que chama Ruta Cênica da Terra del Fuego, quando a gente já está chegando no Ushuaia, que é fantástico, mas isso é já lá embaixo. Todo o restante da Ruta 3 é um tédio. Mas por que eu recomendo na ida a Ruta 3? Porque a gente está com começo de viagem, está no pique, é o caminho mais curto para se chegar. Porque depois que a gente já fez todo o passeio, já curtiu tudo, ter que voltar pela Ruta 3 é muito entediante. Então aí a volta fica pela Ruta 40, porque é mais prazeroso, é mais gostoso. E é diferente também, né? Essa volta pela Ruta 40, aí o que acontece? Vai depender muito do tempo que cada um tem. Né? Dá para subir só pela 40 do lado argentino, que já é muito legal, tem muitas coisas para fazer. E dá para ir fazendo um zigue-zague com o Chile, pegando parte da carreteira austral, por exemplo, tá? Ou até mais lá para cima, nos Lagos Andinos também cruzar. Só que daí o que acontece? Cada vez que você vai fazer na aduana, é tempo que você gasta. No processo de aduana, você pode perder 1 hora, 2 horas, 3 horas. 10 minutos. Tá? Então, tudo vai do tempo e outra. Na minha opinião, só faz sentido você ir para a carreteira austral se você também tem tempo para curtir lá. Tá? Porque quando você está na Argentina que subir na 40 e vai sair na carreteira austral, a primeira opção que você vai ter de travessia é ou na altura de Perito Moreno, pegar o passo do rio Genemeni e vai sair ali em Porto Rio Tranquilo. Tá? Aí em Porto Rio Tranquilo, se o cara for continuar subindo sentido norte, ele vai ter mais 800 quilômetros de carreteira austral. Né? A carreteira austral tem 1.247 no total. De Porto Rio Tranquilo, se for descer até a Vila O'Higgins, que é o final, dá 400 e pouco. Porto Rio Tranquilo para subir, dá 800 e pouco. Tá? Então precisa de um tempo, porque vai ter trechos de rio, tem coisas turísticas. Ir para a carreteira só como uma opção logística, não vai ganhar tempo, vai gastar mais tempo. Então, de novo, tem tempo suficiente para curtir isso? Então... maravilha, tá? Se não, vai subindo só pelo lado também da Argentina, que já é também muito legal. Quando chegar na região dos Lagos Andinos, também dá para aproveitar muita coisa, vai depender do tempo.
Então, quando a gente volta pela 40, é voltar pela Cordilheira dos Andes. Pode ser fazendo zigue-zague, né? Pegando Chile e Argentina. Agora, qual que seria a viagem dos sonhos para o Ushuaia? Você fazer a ida e a volta pela Cordilheira, alternando Chile e Argentina. Aí seria maravilhoso, mas vai ser a viagem mais longa, com certeza. Não tanto pela quilometragem que aumenta, mas porque vai ter muitas coisas turísticas para fazer. Por causa o tal do anda, tira porque, foto demais. Porque, de novo, né, pessoal? Estamos falando de mototurismo. Não adianta ir para um lugar maravilhoso se for para passar correndo por tudo, sem poder parar, sem conhecer absolutamente nada. Eu vou passar por Bariloche, eu quero passar pelos Lagos Andinos, vou passar em Bariloche. Vou ficar uma noite só em Bariloche. Você passou por Bariloche, não conheceu nada de lá, né? Então, aí acaba ficando uma coisa meio até sem sentido. Às vezes as pessoas falam, Cadão, eu tenho 20 dias e quero ir para o Ushuaia. Eu falo, não dá, cara. Esquece. Pega esses 20 dias e vai por etapa. Vai conhecer os Lagos Andinos. 20 dias dá para fazer os Lagos Andinos. 20 dias também dá para conhecer a Patagônia ali, tranquilo. Dá para conhecer essa região que lembra que eu comentei? A gente tem 3 grandes blocos turísticos, né? Sul da Patagônia, que é a maior quilometragem, região dos Lagos Andinos e Carretera Austral. Com 20 dias, dá para você sair pilotando aqui do Brasil e conhecer ali os Lagos Andinos, que é maravilhoso. A própria carretera também dá para conhecer com 20 dias. Se for fazer a Carretera Austral completa, talvez seja um pouco apertado. Até daria, mas talvez aí acho que aperta um pouco. É porque o Live to See está perguntando aqui, Cadão, sou seu fã, as suas dicas me ajudaram muito em minha viagem. Parabéns e bons ventos sempre. Quantos dias é o ideal para conhecer a carreteira? Então, você vai fazer uma viagem para a carretera agora, Isso, né? Em março eu vou levar um grupo lá para a carretera. Então, eu não sei de onde que ele estaria saindo aqui do Brasil. Ele comentou de que cidade que ele é? Não comentou. Tá. Eu diria assim, mais ou menos que eu acharia ideal, em torno de uns 25 dias. Tá? Seria interessante. Porque assim, para fazer a Carretera Austral de Puerto Montt até Vila O'Higgins, tá? Eu recomendo uns 10 dias. Pô, Cadão, mas 10 dias para rodar 1.247 quilômetros não é 10 dias para você vencer os 1.247 quilômetros. É 10 dias para você curtir tudo o que você tem de maravilhoso para fazer, né? Então, no caminho, a gente tem várias coisas. A gente tem lá em Puyuhuapi. Ali vale a pena ficar 2, 3 dias parados para ir visitar o ventisqueiro colgante, que é maravilhoso. Ali tem um passeio que a gente sai num barco fantástico e fica um dia inteiro navegando. É curtir, né? Vai até uma geleira, que é um passeio maravilhoso, de lindo. Então vale a pena gastar um tempo. Porto Rio Tranquilo, você ficar pelo menos 2 dias. Um dia você vai fazer a navegação lá na Catedral e Capelas de Mármore, que é fantástico. Tem um glacial para você visitar lá também em Porto Rio Tranquilo. Aí você vai ter lá confluência do Rio Baker com o Rio Chef. Vai ficar em Vila O'Higgins, dá para fazer passeio de barco em Vila O'Higgins. Tem Coiaque, que é a maior cidade lá. Então tem várias coisas para você fazer lá. Então, quando eu falo 10 dias, e fora as paradas pelo caminho. Pô, tem trecho que você anda 1 quilômetro, dá vontade de parar. É muito lindo. A Carretera Austral realmente é muito linda. 120 quilômetros demora 10 horas, né? Demora. E outra, e tem a logística das balsas. Então, por exemplo, quando você chega ali em Horno-Pirém, você tem uma balsa por dia. E aí é até recomendável comprar o ingresso da balsa antes, porque se lotar a balsa, você vai ter que esperar até o outro dia para sair. Então, a gente tem 4 travessias de balsa para fazer a Carretera Austral por completo. Então, por mais que você chegue meio-dia em Horno-Pirém, você vai ter que esperar o outro dia. Lógico, tem que ver os horários de balsa muda, tem épocas do ano que eles até põem uma segunda balsa de madrugada. Então, tem que olhar. Mas, via de regra, é uma balsa por dia. Então, tem toda uma logística que envolve. Então, o que eu diria? Para fazer legal, para curtir, com tranquilidade mesmo, para, falar, eu conheci a Carretera Austral verdadeiramente. 10 dias para fazer ela. Aí, se for considerar mais o deslocamento da ida e da volta, e também tem que pôr um pouco de prazer nesse deslocamento, né? Na ida pode fazer uma tocada mais rápida.
Mas fazer a carretera austral, você obrigatoriamente vai passar pela região dos Lagos Andinos. Você vai passar por Bariloche, você vai passar por Vila Langostura, você vai passar por Puerto Varas, no Chile, que é maravilhosa, uma das cidades mais alemãs lá do Chile, fantástica, vulcão Osorno, Parque Petroruê. Quando você também volta, existe uma opção que tem a cada 15 dias de Vila O'Higgins, você pode embarcar na verdade, de Puerto Hyundai, que é perto de Vila O'Higgins. Você pode pôr a moto numa balsa, tem umas poltronas que nem de ônibus-leito, e você fica 2 dias navegando por entre fiordes, que é a coisa mais linda do mundo. Então você faz a carretera austral por completo, aí tem que planejar para pegar a data da balsa, certinho, embarca horário. a moto de madrugada, fica 2 dias navegando, maravilhoso, sai em Porto Natales. Aí você desce em Porto Natales, conhece o Parque Torre del Paine e sobe. Tá? Então, quando eu falo 25 dias, dá para fazer menos? Dá, mas assim, para curtir a viagem, 25 dias, 20 dias, eu acho que é um pouco apertado, não impossível, mas seria um pouco apertado. Já 20 dias para fazer só Lagos Andinos é top. Ele está saindo de São Paulo. São Paulo, legal. Então considere isso, 20 dias apertado e 25 dias para você fazer a viagem. Tinha um outro aqui que eu achei bem interessante, eu não sei, eu gostaria de saber de você aí. Vanderlei Souza, cada um fez o seu roteiro 3 do Atacama em abril de 2024, sozinho. Quero fazer o Ushuaia. Dá para ir sozinho? Dá para ir sozinho, sim. Como sempre, planeja tudo direitinho, com tranquilidade. Não tem risco nenhum em termos de segurança, tá? Uma região muito tranquila. E os riscos são aqueles inerentes de viagem. É você não ter um problema de pane seca, não que seja tão escasso a questão de postos de gasolina, é planejar direitinho. E lembrando, né, a Patagônia é um dos lugares menos habitados do planeta. Então eu sempre falo isso também, já falei isso em várias lives, falo no meu curso, a importância de você conhecer o lugar que você está viajando, né? Então, que nem, você vai para Atacama, se você vai conhecer sobre a região, a primeira coisa que você vê é o deserto mais alto e árido do mundo. O fato de ser alto e árido traz alguns pontos de atenção. Você passar mal na altitude, problema de falta de ar, a aridez vai ressecar as vias nasais, você tem que cuidar muito da hidratação. Patagônia, questão dos ventos, então você tem que planejar. Então, não adianta, uma viagem pela Patagônia, esquece de você querer fazer 700, 800 km por dia. Não faz. Não faz. Tá? E por causa de vento. E o seguinte, um dos lugares menos habitados do planeta. Isso significa o quê? Poucas cidades com infraestrutura para você se hospedar. Então, às vezes, tem dia que você vai rodar 300, 350 quilômetros e tem que parar. Senão, você teria que rodar mais 300 para chegar. Na próxima cidade. E, normalmente, isso também não é uma regra, né? Porque eu sempre falo, natureza não é uma ciência exata. Mas isso é praticamente assim que sempre acontece. Sempre no período da tarde, a partir ali das 2 horas da tarde em diante, normalmente, os ventos começam a ficar mais intensos. Isso é muito comum. Então, quando a gente está andando de moto pela Patagônia, qual que é uma regra que funciona muito bem? Você toma seu café da manhã e tenta sair o mais cedo possível, mas já com luz do dia. Não é sair 5, 4 horas da manhã, não. Você não vai pegar muito frio à noite. Então sai 7, 7 e meia, 8 horas da manhã. E roda, tá? E roda até uma cidade, de repente você for rodar 300, 400 quilômetros, 2 horas, 2 e meia da tarde você está chegando no seu destino. Você vai aumentar muito a segurança da sua viagem, porque na maioria das vezes você vai evitar ventos mais fortes. E às vezes você fala, não, mas eu não quero parar nessa cidade, porque só 350 quilômetros, dá para ir mais 300. E aí aqueles 300 vai ser sofrido. Vai chegar à noite, vai pegar vento forte, vai ser um sufoco. Então tem que tomar muito cuidado com a quilometragem do dia a dia na Patagônia. Mas dá para ir sozinho de boa. É só tomar esses cuidados, planejar tudo certinho. Vai sossegado. A base da viagem é o planejamento, galera. Não vou mentir para vocês, não.
sem dúvida nenhuma, tá? Galera, eu acho que é isso, cara. Eu acho que amanhã está, teria assunto aqui pra gente falar aí mais umas 3 horas ou mais. amanhã, galera, a gente tá com o workshop lá no Carcamanos Pub. Quem puder, faz a inscrição. Vou deixar o link de novo aí no chat para vocês aí. A inscrição ela é gratuita. São todos bem-vindos lá. Vamos bater um papo, vamos tentar entender um pouquinho mais de como fazer essa viagem, de como fazer esse planejamento. Realmente o planejamento ele muda muito o que você pode fazer. Por quê? Porque, por exemplo, minha viagem para o Atacama, eu cheguei no Chile, era a independência do Chile. Se eu não soubesse disso, eu não tinha conseguido reservar o hotel. Então, o primeiro hotel que eu reservei foi o do Atacama, porque vive lotada, ela fica muito cheia. Então, a gente tem que tomar esse tipo até de conhecer para onde você está indo para saber se é feriado, se não é. Se eu falei com você, não, eu estou perdido agora. Mas eu não tinha como mudar, acabei que eu consegui reservar o hotel e deu para ir. Então, o planejamento ele é sim importante nesse ponto aí. Então, eu acho que vale a pena demais fazer e acho que vocês vão gostar amanhã do que o Cado planejou para nós aí. Bastante conteúdo, bastante coisa legal para compartilhar lá amanhã, Ronaldo. Então quem estiver assistindo aí, tiver um amigo aqui em BH, o evento é presencial, o link está aí no chat, fica à vontade. Espaço super legal. Super legal, rodada dupla de chopp lá fornecida, depois do workshop. Então olha só, né? Olha só, bate-papo bacana, muita informação sobre Atacama, num lugar temático, de motociclista rock and roll, ainda com rodada dupla de chopp e tudo gratuito. Poxa, é isso mesmo. É imperdível. O evento lá é totalmente assim, na faixa pelo Cado. Então, o workshop aí, igual o Cado falou até num corte que eu fiz sábado, eu acho, que você tenta ajudar o máximo que puder, né? Inclusive, a gente pode até falar aí, né? Você também leva as pessoas, você faz as excursões, né? O motorismo, e você também tem um grupo de mentoria, né? Inclusive está lá no seu Instagram o link para a mentoria, então isso é legal. Eu tenho assim, o que eu sempre falo, né, pessoal? Eu desde 2014 eu pus um propósito para mim, porque para mim foi muito importante essa virada de chave que eu fiz na minha vida. Então eu pus como uma missão ajudar motociclistas a conhecerem lugares maravilhosos ao redor do mundo. Eu faço isso de forma gratuita, um monte de informação que eu ponho no Instagram, um monte de vídeo que tem lá no YouTube. Pessoas que entram em contato comigo e dentro do possível, eu sempre ajudo todo mundo. Lógico, né? Tem um bom senso. Às vezes a pessoa fala, Cadão, estou numa dúvida, que coisa e tal, legal. Às vezes a pessoa manda assim, Cadão, eu quero ir para o Ushuaia, manda um roteiro completo para mim. Então, muita calma nessa hora, também não é tão simples assim. Mas procuro ajudar. E também, quem precisa de uma ajuda mais detalhada, o que eu faço, porque eu vivo disso, né? Profissionalmente, eu vivo há 10 anos no motorismo, organizo grupos de viagem, e faço mentorias, consultorias para ajudar as pessoas a planejarem a sua viagem de forma detalhada. Quando a gente fala da consultoria, é uma coisa bem customizada. Aí eu vou entender a característica da pessoa, com que moto que ela vai, como que ela vai, quantos quilômetros por dia, quantos dias ela tem à disposição. E aí eu monto o melhor roteiro possível. Tá? Eu faço isso muito para grupos. Né? Quando tem lá 6, 7, 8 motos, aí monta isso bem customizado para grupo. Ah, eu não sabia disso não, cara. Eu monto também. Porque às vezes tinha pessoas que procuravam assim, pô, Cadão, a gente vai em 8 pessoas, eu queria comprar a sua mentoria, mas eu sei que se eu comprar é só eu que vou assistir e ninguém vai assistir, vai sobrar para mim, então eu quero fazer diferente. A gente quer contratar a sua consultoria, aí eu quero que você já passe para a gente tudo mastigado, o que a gente precisa de documentação, precisa de tudo. A gente só vai. A gente só vai. Aí eu faço os bate-papos online, aí eu converso com o pessoal para entender todas as características de cada um, experiência de moto, vai com garupa, não vai, até quantos quilômetros por dia, no máximo a pessoa topa rodar para a gente ganhar tempo onde não é turístico, e aí eu vou lá e eu monto todo o roteiro com todas as dicas, tudo certinho. Fantástico. Faço tudo detalhado para o pessoal. Isso eu não sabia, fantástico. Fiquei sabendo agora. Eu tô reestruturando meu site, eu estou fazendo 1000 coisas. E em breve eu vou ter isso muito mais mapeadinho, legalzinho. E, então existe N formas aí de poder ajudar aí o pessoal a fazer uma frase que eu sempre uso, né? Fazer a melhor viagem da sua vida de forma segura, porque isso é muito importante, e prazerosa. Então o planejamento não tira o prazer da viagem, pelo contrário.
ela torna a viagem muito mais divertida. E vale muito a pena. Vale muito a pena. Galera, acho que é isso. Mais uma vez, Cado, obrigado. Obrigado, Ana. Agradeço a oportunidade Instagram novamente. Também, né? Apesar que todo mundo já sabe, né? Mas... Instagram, pessoal, só procurar lá, @Cado Gomes on-road e o meu canal no YouTube, Cado Gomes. Agradeço aí a participação de todos vocês. Muita informação, né? A gente precisaria de horas e horas aqui, mas é isso aí. Ficava fácil. Horas e horas fácil. Aqui. O problema é minha mulher me aceitar depois em casa falando no ouvido dela, quero ir embora, quero viajar, quero ir pro Atacama, quero ir... Então, galera, quem puder ir amanhã lá, Carcamanos Pub, o link tá no chat aí. Quem puder também dar uma moral aí, compartilha o link do vídeo aí, mostra pra galera aí. Beleza? E até a próxima. Valeu aí. Obrigado, boa noite pessoal. aí.